Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Caso a Caso, 18 horas, aqui transmitindo de São Paulo. E eu quero confessar para vocês que assim, eu estou morrendo de frio. A gente está com um ciclone passando pela cidade e só de pôr o pé na rua eu já senti um baita vento que me desestabilizou. Não sei de onde você está falando, comenta aqui no chat se você está sentindo todo esse frio. Carlinha, muito hoje, vento. muito vento, né? Para compor a nossa mesa, a nossa co-host, Carla Albuquerque, que também tá maravilhosa nesse frio. Imagina que tá frio, então a gente tá se agasalhando. Mas, na verdade, gente, esse ciclone todo é porque nós trouxemos dois feras aqui hoje, aqui, ó. Polícia Militar, juntos e unidos. Marcel Sofner e o Marco Cobra, da Polícia Civil. A gente temos aqui Polícia Civil, Polícia Militar, certo? E o Marcel Sofner é especialista em segurança pública. Esse aqui é o rei da investigação. Muito obrigado. Tá vendo? E eu a responsabilidade aumenta. Eu sou a Lala Fonseca e eu vou compor a mesa com vocês, com esse timaço. E a gente vai abordar os principais casos que estão repercutindo na mídia. Tem o caso da professora que foi morta pelo próprio filho por dívidas de apostas. Muito triste isso. O de Jaqueline da Silva, que foi encontrada morta dentro de um freezer. Tá virando moda isso, né, Carlinha? Que é isso? Que tristeza, né? E de 2 jovens encontrados mortos de mãos amarradas que ficaram desaparecidos por 14 dias. Triste. Começamos com o caso da professora, né? Muito triste. Um caso de extrema violência doméstica em Minas Gerais. A professora é assassinada pelo próprio filho após discussões por dívidas de apostas online. Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, era professora de História em Belo Horizonte, muito querida, pelo que eu vi nas notícias. Residente na cidade há quase 40 anos, ela foi encontrada morta no dia 20 de julho, em Vespasiano, coberta por um lençol com marcas de violência. O filho Matheus França Campos, de 32 anos, confessou que a enforcou durante uma discussão por questões financeiras relacionadas a dívidas de apostas. Olha que tristeza, né? E essa mulher, né, natural ali da Bahia, ela veio da Bahia, se estabeleceu em Minas Gerais, fez PUC em Minas Gerais, professora de História, né? Lecionava ali há mais de 40 anos. Uma pessoa que era adorada pelos alunos, né? Queria mudar a vida daqueles determinados alunos. E olha o que aconteceu com ela. O algoz, um filho, né? Com mais de 30 anos, enfiado dentro de casa dessa mãe, né? Contraindo dívidas. E olha que fim trágico. E até para a gente começar, vamos começar aqui com a Polícia Militar. Porque, gente, é mais comum do que vocês imaginam a quantidade de vezes que a Polícia Militar precisa intervir, né, nesses crimes domésticos, né? E, assim, muitas vezes tentando ali, né, evitar que o pior aconteça, mas eles muitas vezes são chamados, né, porque a gente, quando está em perigo, qualquer um de nós, a gente vai fazer o quê? Ligar para o 90. O 90 é a Polícia Militar. Vai cair no Copom, não é, coronel? E vai chegar então, ali. Os primeiros a chegar no crime sempre é a Polícia Militar. Sempre a Polícia Militar. Se tratar de uma emergência, né? Exatamente. Se tratar de uma emergência, aí a gente acaba realmente chegando. Mas existem muitas situações para se tratar de um crime de homicídio, que ele é interno às vezes, né? Como este é o caso, em que, infelizmente, acaba sendo tarde demais. Mas existem grandes outras ocorrências, né? E que podem ser prevenidas, né? A Polícia Militar ajuda, né, coronel? Nós temos N ocorrências no Copom, de crianças ligando, né? Às vezes a gente tem trote também, mas os policiais são treinados para identificar o tom de voz, saber o que está acontecendo. Nós tivemos ocorrências, assim, de crianças ligando dentro do armário. Oi, é da polícia e tal. E a gente sabe que é criança, né? Não, minha mãe está tendo problema aqui e tal. É em desespero. E aí a gente percebe realmente que está acontecendo, né? Os policiais lá são muito treinados para entender o que se passa, né? Diante de um determinado chamado. E a gente envia realmente viaturas para chegar a tempo, né? Mas infelizmente às vezes acaba acontecendo essa que nesse caso, coronel, ele retirou o corpo.
Então, e o que o filho fez? Colocou o corpo no porta-malas e deslocou. E né? deslocou, e para fazer, né, criar uma cena de crime ali, que possivelmente essa mulher teria sido, né, abordada, atacada. Inclusive, ele vai queimar as coxas da mãe. A polícia também informa que ela tinha um sangramento na área genital. Tudo tentando criar uma cena de crime ali. Narrativo ali. De até um abuso, né, sexual. Exatamente, de um possível Tirar o estupro. foco, Mas né? aí, Tirar o foco tirar para o querer foco, aí. né? Aí o que investigação acontece? sai. A polícia militar foi acionada, porque vai chegar uma ligação anônima, né, para o Disque Denúncia, dizendo, olha, tem um corpo aqui, nessa região. O próprio Matheus, né, ligou. Isso. Tentando simular o desespero, tentando simular que a mãe tinha desaparecido. Não, né? mas isso foi antes. Primeiro, a polícia vai receber uma ligação dizendo que encontraram um corpo no Disque Denúncia, que na verdade, esse número você pode ligar de forma anônima, né? Então, assim, as pessoas fiquem bem tranquilas. Alguém que ligou. Que possivelmente foi ele mesmo. Aí o Disque Denúncia ele encaminha essa demanda para as unidades policiais, tanto para a Polícia Civil, né, quanto para a Polícia Militar. E a Polícia Militar chegou, e aí até o coronel vai explicar a questão da preservação da área, porque como já temos ali um cadáver, a Polícia Civil tem que ir para lá também. Então a gente vai ter um trabalho de Polícia Militar com Polícia Civil, correto? Perfeito. Geralmente é isso mesmo que acontece, né? Então, diante de um crime que já foi consumado, principalmente um homicídio, a atuação dos policiais no local de crime é de extrema importância para a preservação dos vestígios ali inseridos. É o que a gente chama de local de crime. Então, a gente tem que preservar, aí o delegado vai até lá, a equipe de investigação vai até lá, a gente preserva todo aquele cenário, tanto aqueles imediatos, né, próximos, como aqueles distantes, porque às vezes uma pegada, isso pode identificar, pode ajudar muito a investigação. Então, tudo ali é preservado de maneira que somente as autoridades policiais passam a ter acesso naquele local de crime. E é fundamental que haja essa preservação, porque a polícia científica, no caso aqui do estado de São Paulo, e nos outros estados também, que aqui nós chamamos de polícia científica, vai fazer o trabalho ali, fotografia, coleta de DNAs, de evidências, né? E, às vezes, uma coisa que pode ser tão irrisória pode ser a chave para a solução de um determinado delito. Então, essa preservação ela é de fundamental importância. Então, essa é a ação que nós fazemos, né? No primeiro momento. Aí, já é comunicado lá a delegacia, o delegado vai até o local, aí sim, passa a investigação aqui. Vamos passar para o Cobra agora aqui. E aí, o que acontece, Cobra? Na verdade, para quem não conhece o sistema, você sempre tem uma equipe né, de homicídios baseada, esperando que os fatos sejam colocados para eles. E aí passa um endereço, aí você é munido de um delegado de polícia, escrivão, um investigador e o pessoal da perícia, que vão tirar o chapéu para a perícia de São Paulo, porque os casos que têm sido descobertos e desvendados, como a gente diz, o rabinho, né? Quando a gente puxa, tem que ter um rabinho, para você saber o que é. É o nosso termo. Tem um rabinho? Tem. Qual é o rabinho? É esse. E quando você começa a puxar, ou vem um ratinho pequeno, ou você consegue ver aquele baita, né? É a ratazana. Então, o pessoal vai para lá, foi como o coronel falou, uma propriedade fantástica, que é os pequenos detalhes fazem tudo numa investigação. Sim. Então, uma pontinha de cigarro, não chuta, deixa onde tá, né? Uma sujeira de batom e deixa onde tá. Porque hoje nós sabemos que o banco de dados de DNA é fantástico para nós. Isso aí é muito importante. O pessoal digital é muito importante para nós. Tudo isso faz o quê? O start de uma boa investigação. É lógico, quando você sai para uma investigação já com alguns detalhes, melhor do que você chegar lá e não ter nada. Então a gente sabe. Acho que na minha vida de polícia, eu acho que um dos únicos crimes de muita repercussão que não foi descoberto foi aquele da Rua Cuba, que até hoje... Tava lá, né? Fica até hoje, quem foi que matou, se foi o filho ou não, porque a desconfiança era.
e realmente, acho A que polícia, pelo ela, tempo não tinha dado. no inquérito aponta que foi ele, mas aí ele é absolvido durante o julgamento. Mas né? em casos, assim, de múltiplas cenas, porque é o que a gente tem, né, nesse caso. Exatamente. Como que faz para a polícia, né, perceber que o homicídio não aconteceu naquele local, e sim em outro local, e levá-los, né, a investigar outros Uma coisa vai possíveis... levando a outra, né? Eu acho que, assim, essa preservação desse local, né, e as narrativas também, é a experiência que a Polícia Civil tem em termos de investigação. Nós fazemos também investigação nos casos dos crimes militares, né? E a equipe da Corregedoria lá é muito eficiente nesse detalhe, trabalho em conjunto com a Polícia Civil fantástico. E a experiência que o policial do gabarito aí do Cobra tem ao longo do tempo, tem muita conversinha que já não cola mais. É que depois a gente vai chegar e vai ver, entendeu? Só pelo tom de voz a gente já percebe. Já sabe que tá Aí nós vamos atrás das provas, né? Eu estava comentando até com o coronel, e tem um termo que a gente usa muito, e esse eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, que meu avô usava muito. Coriolano Nogueira Cobra, qual a academia hoje de polícia tem o nome dele. Aí, que bacana. Ele sempre usou uma palavra, e isso, o pessoal da Record fala muito, principalmente o pessoal dos canais mais sensacionalistas, porque eles eram fã do que meu avô falava. E meu avô sempre falava o seguinte: o corpo fala. Ah, sim. Então, o que você falou é o seguinte: muitas vezes, um corpo que foi morto num local, se ele não for colocado na mesma posição aonde ele foi morto, quando você coloca lá, aquela posição onde ele estava, já não vai bater com aquele local que estava. Porque o corpo, dependendo de quanto tempo ele já fica numa posição, automaticamente colocado numa outra, você já vai falar assim: opa, peraí, já tem coisa errada. Esse cara não foi morto aqui. Né? Então, Isso aí São os livores cadavéricos. exatamente. Que é uma parte... Traduz pra gente, cara. Livores cadavéricos é a deposição do sangue. Quando nós morremos, depois de um determinado período de tempo, vai tendo a sedimentação. Então, se a pessoa morreu sentada, o sangue vai indo para esses membros inferiores. Se ela morreu deitada, né? Então, assim, ele vai sedimentar nas costas, de bruço aqui, de lado. Então, ele vai e não tem jeito. O que acontece? Quando você mexe no corpo, você tirou, né? E aí, o que acontece? A pessoa tá com o livor aqui na frente, mas ela tá assim, é impossível. Como que o livor veio parar aqui em cima se ela tá deitada assim? Então, esse corpo foi mexido, ele foi manuseado. Eu lembro, nos primeiros períodos aí de academia, lá no Barro Branco, né? O Coronel Palumbo, que inclusive é o pai do Major Palumbo, nosso vereador aqui em São Paulo. Grande professor, um abraço aí para ele aí. Um grande professor, ele dava aula de criminalística pra gente. Então, no primeiro ano, tudo novidade, né? Aquela coisa toda. E aí ele falava exatamente que uma das partes aí da medicina legal que estuda exatamente isso é a tanatologia, que estuda exatamente essas peculiaridades da dinâmica do progresso, porque os médicos legistas sabem, né? Passa 6 horas, 12 horas, Uma hora. Tudo isso daí dá para saber, identificar, né? Se é afogado ou não, se foi afogado, se não foi. E o trabalho da Polícia Militar ele é muito importante. Tem um caso muito emblemático, que é o caso da Suzane von Richthofen, né? Quando, veja só, até saindo um pouquinho do caso da professora, mas o policial militar foi tão perspicaz. Porque o que acontece? Quando, né, eles vão ligar, né, olha, acho que a casa foi arrombada, né, tentando criar uma cena ali de um arrombamento. A polícia militar vai chegar e quando chega, sobe, né, encontra aquela imagem horrorosa que são os pais da Suzane mortos a pauladas. E a polícia já sabe, quando tem uma cena que é muito gravosa, muito, vamos dizer, terrível, até para dar notícia para a família, eles tomam muito cuidado, porque eles vão ser os primeiros, né? Olha, infelizmente, né, possivelmente são seus pais morreram, né? E o que o policial notou? Ela começou a falar, mas e quando que pode fazer o enterro? Pô, o policial falou, opa, que é isso? Como Porque assim? quando você dá uma notícia muito drástica, muito grave, a pessoa, ela se desespera, né? São seus pais, né? O seu parente.
Então, e ela tinha uma outra, ela queria saber quando é que a coisa, ela ia ter liberação dos corpos. Ele falou, opa, isso aqui tá esquisito. Ele falou, opa, ninguém mais entra aqui, ninguém sobe, ninguém... Ele já proibiu que eles se movimentassem pela casa, até porque a Polícia Civil ainda não tinha chegado, e ele tinha que preservar, ou seja, não era uma filha que estava chegando em casa sem saber o que tinha acontecido. Essa filha tinha participado do que tinha acontecido, entende? Sim. Como é importante a preservação, porque no que você movimenta alguma coisa, some, né? Porque ela sabe, ela está ali. Então, ela pode sumir com uma evidência que vai ser muito importante depois para a Polícia Civil. A mesma coisa aqui, apesar desta mulher, infelizmente, ali, né, ter morrido de forma brutal na sua casa... Toda a cena do crime que foi muito bem preservada, né, até a Polícia Civil de Minas fala, é que começou a dar muitos indícios de que algo muito estranho tinha acontecido. Primeiro, porque não era um estupro forjado. Sim. Não é? Então, assim, quem fez isso? Quem forjaria isso, né? Por que forjar um estupro? Porque você está querendo tirar a informação de cima de Tirar da reta, você. né? Exatamente. Um filho não estupraria uma mãe? É mais difícil. A gente tem casos de que isso, infelizmente, aconteceu. Mas aí vai entrar um trabalho, que aí o Cobra pode explicar, que é de você começar a fazer a investigação. E as pessoas acham, né, que é muito fácil enganar o outro. Mas enganar um policial é mais difícil ainda. Porque o policial, ele está preparado para ser enganado. Olha Tô só, errada? isso... Olha, e o que é mais interessante é o seguinte, você tem que entender que quando você vai num posto de gasolina abastecer, você vai lá, você pede pro frentista, dá a chave para ele, ou você abre teu carro, ele vai lá, abastece teu carro, vem, te cobra, você paga e você vai embora. Uhum. Quando foge alguma realidade dessa, né, te chama a atenção por algum motivo. Então é assim, quando você chega num local onde você tem um cadáver e por qualquer diferença do que é corriqueiro, numa morte natural, como a Carla falou, às vezes a pessoa morre sentada, pode ter sido um infarto, um aneurisma, qualquer tipo de coisa que leva aquela pessoa à morte, né? Agora, quando o cara morre, mas você vê que por mais que ele esteja sentado, o pé dele esteja de uma maneira que não é normal, tudo isso são coisas que, por isso que a gente fala, não mexa no corpo, não mexa na cena em si, porque aquilo vai te dar, como eu disse, o rabinho para puxar. Então, o mais importante sempre é o quê? Analisar a cena, os fatos. Se vê mais, fala menos, anota-se tudo, compara com casos que você já teve no passado. Então, quando a gente fala em homicídio, Delegacia de Homicídio de São Paulo, a gente tem pessoas ali que só de você falar aonde é, como foi, tá, até de olhar no WhatsApp uma foto, você fala assim, não, segura aí, ó, segura tal pessoa ou tal, assim, como a gente diz, e às vezes o criminoso, se você for olhar numa cena de crime de rua, se você quiser pegar o cara, naquelas primeiras horas, aqui são fundamentais. Existe uma porcentagem daquele que cometeu o homicídio, que cometeu o crime, estar na cena ainda do crime para ficar olhando, para saber o que as vai pessoas acontecer, vão que é o que descobrir. aparece nas séries, normalmente, né? Tira mas fotos. é verdade. É verdade. Muita gente acha que não é verdade, mas muitas coisas, o pessoal antigamente falava, estão pensando que é CSI. A única coisa que não é realidade dessas coisas que acontecem na televisão, é quando o cara chega lá e fala pra ele, né? Mas você fez isso, aquela hora tal, porque não sei o que, o cara, eu fiz mesmo por causa disso. A grande maioria das pessoas aqui, a não ser alguns loucos, né, que já não bate bem das ideias, fala, fui eu mesmo e tal, e se acaba se delatando na hora de uma informação, né? Foi você? Não. Vai negar. Ainda mais se o advogado tiver pronto, falar nada, ficar quieto, tem direito de falar em juízo e tal, vai instruir, né, o cliente dele lá na frente. Porém, se você tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, né, sempre filmar e tal, nos próprios traços, na neurolinguística que você aprende
como é que o cara tá te falando, no olhar dele, você vai falar, pô, meu, com certeza foi ele. Porque E aí ele... você tem que Sim, aprofundar, né? Ele se mostrou abalado, ele se mostrava um filho dedicado, e aí ele fez a denúncia, né, no caso do desaparecimento. E aí o que levou a polícia talvez a suspeitar dele? É porque nada batia com nada. Ele começou nos depoimentos dele, e isso é da natureza do trabalho policial. Você vai ser chamado ali algumas vezes, né? Principalmente porque ele era, vamos dizer ali, o membro familiar direto, morava com ela. Então, você vai ter que voltar para esclarecer dúvidas. Estamos tendo uma investigação. E ele se mostrou, né, aquele filho tão presente, o que você acabou de falar, né? Estava ali, choroso, foi nas buscas, e aí monta o enterro, aquela coisa toda, o funeral. A polícia também vai chamar. Então, se você passa a não querer colaborar, porque já tem alguma coisa estranha. Sim. Mas, Lala, você aqui como psicólogo, você vai entender o que eu vou te falar também. Quando a gente fala a verdade é uma linha reta. Sim. Você pode perguntar a mesma coisa Nunca de vai mudar. formas diferentes. Ela tá na sua cabeça, porque você de fato viveu aquilo, então você não tem por que mentir. Quando você está criando algo que é mentiroso, Já- existe ali, né, até a psicologia forense diz, né, você inclusive precisa acreditar naquela mentira para que você possa repeti-la várias vezes. O que acontece? Uma hora você vai cair, porque vem um investigador te pergunta, aí vem o outro vai te fazer outra pergunta, te deixa um tempo pensando. Ué, mas você falou um negócio aqui assim? Não, peraí. Mas que horas que você viu, o último horário que você viu sua mãe? 20 horas, tá bom. Uma coisa não vai bater. Não, e ele é que vai contar, porque lembra quando a gente recebe as informações no começo de que ela tinha saído com o celular e o óculos. Quem dá essa informação para a polícia é ele. E, de novo, tem ela subindo, mas não tem ela saindo. E não tem câmeras que mostrem ela andando pela rua. Bom, ela está andando aonde? Porque hoje em dia, e assim, isso também já está acontecendo, a gente está falando ali de Belo Horizonte, né, que é um grande centro, as câmeras estão interconectadas com a polícia militar. Então, aqui... Até o percurso feito pelo carro era um Aqui em percurso São Paulo, diferente, por exemplo... né? Sim. Aí do você habitual pega uma que- câmera aqui por exemplo, pode não ser uma câmera, vamos dizer, ou da CT ou da Polícia Militar. Aqui em São Paulo a gente tem várias do Smart Sampa, né? Mas é do prédio do lado, Que é da tá vendinha. conectado. Exatamente. Tá E aí vai... conectado. Cadê essa mulher que não sumiu? Pois é. E aí ele vai tentando criar essa narrativa, tenta segurar, e aí vão dando um cansaço nele. E o ambiente de delegacia, se você não cometeu crime nenhum, não é um lugar assustador. Mas para quem cometeu crimes, Sim. é um lugar assustador, gente. Porque é um monte de gente que tem ali bastante experiência, né? Sim. E ele vai te dar uma água, pensa um pouquinho, senta, conversa com você, sai, te deixa sozinho. Tem várias técnicas, né? Inclusive a teoria dos jogos, né? No caso de coautoria, né? Sim. Teoria dos jogos que é interessante porque acaba se separando, pega o depoimento de um, depois pega o depoimento de outro, fala uma coisa para um, os caras estão separados, depois a teoria dos jogos é muito interessante até para, o nosso jargão aqui, rachar a ocorrência. Achar Né? ocorrência. Pessoal, a gente está com 200 pessoas ao vivo. Olha só. Temos 45 likes. Precisamos pedir do mais dedo no like, cobra. pessoal. Pede Por like aí. favor, dedo no like que ajuda muito Senta a gente. bota aí, pessoal! E compartilha. Porque eu vou falar um negócio. Não é que é novidade falar de crime, mas hoje a gente pode falar com propriedade. Pessoas que não se interessavam, porque a gente tá vendo que, infelizmente, o crime tem surtido novas formas. A gente tava conversando lá fora que, assim, depois de 31 anos de polícia, o coronel deve ter até mais, um pouquinho mais que eu, assim, ou a mesma coisa quase, a gente percebe o seguinte: com 31 anos de polícia e passado pelos lugares onde eu trabalhei, a gente percebe o quê? Que eu já achei que eu já tinha visto quase tudo. E a gente vê que, na verdade, não viu nada. Porque é um absurdo a gente ver o que está acontecendo. E comentei com vocês lá fora que antes de vir para cá, eu estava vendo na televisão, na delegacia, o quê? Um marido que matou a esposa, o juiz dando a condenação para ele de 30 e poucos anos, e ele vira pro juiz e fala assim: só isso? Nossa, que absurdo. Que afronta, né? Não, e fala que vai matar ainda a cunhada. Então, aí- Ele fala, então me já dá mais um pouco, Já me porque dá eu vou mais matar um a cunhada. pouco. Que Aproveitando absurdo. o gancho dele aqui, né? Então aí a gente tem que partir para algumas reflexões que são importantes, né? A sensação de impunidade, que é enorme. Hoje, infelizmente, o crime compensa,
Então, a gente tem que entender o seguinte, que, primeiro, se a gente não mudar, você cidadão que está nos vendo, né, e influenciar os nossos legisladores, né, de que há necessidade realmente de se mudar, né, vai continuar existindo isso aí. O criminoso ele tem que ter certeza de que o crime não compensa, que é o que a gente sempre fala, que é a teoria econômica do crime. O crime tem que ser um negócio que não compensa. Quando a gente fala de caso isolado assim é uma coisa, mas dentro do processo criminológico e de criminalidade de uma maneira geral. Mas olha só, Coronel, eu vou depois querer falar rapidinho com vocês sobre as bets, porque foi uma das motivações, mas só falando na questão do crime não pode compensar. A gente acabou de ver o que aconteceu com essa, né, moça que foi atropelada por um juiz. Uhum. Ah, sim. Juiz em Araçatuba. Estava com uma mulher no colo. Uma mulher no colo. Não podemos esquecer desse detalhe. Aposentado, dirigindo, embriagado, com uma mulher no colo. Imagine-se o que ele estava fazendo com essa mulher no colo, né? Cabe a imaginação de cada um. Mas ele foi liberado pela fiança, certo? Então, olha só, exatamente. Ele tem um salário de R$130 mil por mês, ou seja, né? É um dos marajás, né, do Estado, porque quantas pessoas tem esse salário no Brasil, não é? E é um salário de aposentadoria, porque mesmo que você esteja na ativa, vamos dizer, né, na área não na área pública, né, mas na iniciativa privada, você jamais vai se aposentar com esse salário. Mas o juiz se aposenta, ou seja, ele estava aposentado desde 2019, se aposentou com 55 anos, veja só. Até aposentou cedo demais, né? Não é? Se aposentou... Fica até os 75, né? Então, mas se aposentou com 55, ganhando salário integral de R$130 mil, e pagou uma fiança de 40 mil. Ou seja, para quem ganha 130, 40 é pouco, né? E aí, o que acontece? Vai levar esse processo com a barriga até não poder mais, porque ele saiu do homicídio, possivelmente vai sair do homicídio culposo, né? Para o dolo eventual, porque você está com uma mulher e essa mulher e a outra morreu. Né? Dá pra saber que ele vai ter coragem para fazer isso. Mas a pior parte, esse processo não está em sigilo, está em segredo. Por que mesmo? Mas, assim, eu continuo com uma dúvida. Né? Brasil. Porque quando a gente está falando de crime cometido dentro de casa, violência doméstica, como que faz, né, para a polícia identificar e perceber, a população também denunciar casos dessa forma? Como é que faz nesse processo, né, das principais dificuldades de investigar crime dentro da família? Então, como eu falei, né? Então, às vezes as maiores atrocidades acontecem dentro de casa, intramuros, e a polícia não fica nem sabendo. Né? Ela não pode entrar, né? Só se for em flagrante, né? Mas aí tem que chamar. Às vezes nem isso acaba sendo noticiado. Então, às vezes a gente tem que entender o seguinte, há sinais, né? Existem sinais que vão acontecendo ao longo do tempo, dentro de uma família. Né? Então, é importante, se a coisa está caminhando, né, de uma determinada forma que está saindo do controle, busque ajuda. Né? Busque ajuda de profissionais, né? Busque ajuda do psicólogo, do padre, da comunidade local, comunique com alguém, do vizinho. Não pode ficar só. Porque quanto tempo, vamos dizer, que essa mãe já está sofrendo em função desse problema, né, de compulsividade por jogo, né, que esse cidadão aí está submetido, né, e realmente acaba sendo compulsório mesmo, é um problema psiquiátrico, psicológico, de distúrbio de comportamento, né, aí chega num determinado momento que a coisa explode. E mais, Coronel e Cobra, a gente tem aqui a questão da motivação desse crime, que para mim é uma outra questão cruel, que é o vício em apostas online. Gente, isso vai virar uma epidemia para a área de segurança pública. Sim. Assim, eu não consigo ver solução, principalmente porque todos nós, é sabido que você não ganha, ali você só perde. Sim. Então, assim, por um lado tem a questão do governo que diz o seguinte, nossa, mas eles vão pagar impostos. Vamos arrecadar aí 10 bilhões. Mas temos aqui, né, especialistas da área de economia que já apontam que, bom, você ganha 10, mas você vai gastar 20, porque você tem o direto e o indireto. Como é que fica tudo isso? Porque parece que o seguinte, ninguém conversa com a área da segurança pública. Sobra para vocês, mas resolvam. Tem um ponto que você falou... As leis fizeram isso. Liberaram
algumas, né? Alguns que são autorizados. Gente muito graúda, como Também, Neymar, como, sabe, todas essas... Galvão. Esse pessoal que do o pessoal esporte. idolatra e coloca lá em cima como semideuses, é o que a gente fala. O vício não é só droga. O vício é tudo aquilo que te faz cometer loucuras para conseguir aquilo que vai amenizar você, sabe? No teu sofrimento de querer conquistar alguma coisa. Então eu falo para aqueles que pensam de jogos. Você é um otário, um baita otário, porque nós sabemos que isso não dá. Quem ganha é simplesmente aquela pessoa que tem uma certa posição social e que vai mostrar pra eles uma mentira que é... outro dia eu vi a Deolane, que conhecia a Deolane até na época lá, eu tava no Rouba Banco, às vezes ela ia ver algum cliente, conheci ela, tirei até foto, fiz até uma selfie pra mandar pra minhas filhas que adoravam ela, depois eu fui ver. E eu vi outro dia. Ganhei 90, não sei que mil, eu não sei quantos mil, mas eu vou dar pra não sei quantos aqui esse dinheiro pra jogar. Gente, ninguém dá nada pra ninguém. E essas apostas são mentirosas. São pouquíssimos aqui. Voltando ao sistema penal, vamos lá. Que críticas que temos em relação ao nosso sistema penal? Esse cara fica preso? Quanto tempo que ele fica preso? Bom. No ponto de vista de vocês. Baixo crime, baixo poder ofensivo de crime. Ele não está oferecendo risco à vida de ninguém. Não, do homicídio sim. Então, do homicídio, mas tô falando dos jogos. Não, tô falando do homicídio. Do homicídio? Aí sim. Feminicídio, ele pega. Mas um outro problema. Aí Um outro problema e aí... várias qualificações. E um outro problema que a gente tem que entender, que é o processo de progressão de regime de pena. Isso aí é um outro problema que é o que acaba com a gente. Que acaba com a gente, entendeu? O Derrite tem falado muito a respeito disso daí, com muita propriedade. Foi, inclusive, o autor da legislação que tirou essas questões aí da redução de pena, da saidinha de presos. Isso tudo é importante. Mas, nesse caso... Agora, ele vai pegar ali 40 anos com os requintes de crueldade, etc e tal, aí depois vai cumprir o sexto da pena e vai estar em liberdade. Não, mas homicídio com feminicídio, ele tem que cumprir 2/3 da pena em regime fechado. Mas nesse caso ele está alegando que ele sofreu ameaças de morte e está pedindo transferência. Não, mas é claro... não, mas isso aí é normal. Até mesmo pelo crime que ele cometeu, isso não é aceito em qualquer cadeia. No Brasil inteiro e até mesmo em outros países, isso não é aceito. O que significa que não é aceito? Não é aceito pela comunidade O que acontece? Carcerária. A comunidade carcerária vai matar ele. Na época, quando a gente trabalhou no grupo de operações especiais, a gente viu muito isso. Em rebeliões, eles invadiam aquele espaço que se chama seguro, que é onde ficam os presos que fazem esse crime que nem eles mesmos aceitam, que é o estupro, matar pai, matar mãe, mexer com criança, qualquer pedófilo e tudo mais. Essas pessoas ficam numa coisa chamada seguro. Esse seguro fica bem próximo à cadeia. Se fosse para não ficar, hoje existem algumas cadeias que vão, todo esse tipo de gente vai para lá. Mas antigamente existia... Taubaté é uma dessas. Alguns lugares, quando eram cadeias de distritos, tinha aquele seguro, que é a celinha que fica perto da viúva. Porém, numa rebelião, a primeira coisa que acontecia, invadiam o seguro. Nós tivemos uma vez, meteram fogo, mataram 20 e tantos presos, que morreram carbonizados alguns e outros asfixiados. Porque eles querem cobrar aquilo como hoje o crime organizado cobra. E o crime organizado hoje é respeitado por quê? Porque as penas que eles imputam em todos esses que fazem esse tipo de crime, são ou pena de morte, ou uma pena que não vai deixar com que o cara cometa mais uma vez. Um furto hoje, numa comunidade, dependendo de quem é o disciplina, que é o cara que rege a disciplina nessa comunidade, é um tiro na mão. É a lei deles. É a lei deles. Nós temos vários, mandei vários pra Carla. Vídeos bonitos. Assim. Pegar uma pessoa de uma comunidade que é de uma outra facção criminosa, é decretado pena de morte. Tem decapitação. Mandei para ela também. Decapitação. O que ele está explicando aqui para as pessoas entenderem, quando você tem, né? O ambiente prisional é um ambiente que é uma panela de pressão.
né? E a gente não está falando da penitenciária federal, que tem uma outra estrutura. Sim. São ali, para cada preso, você tem 2 policiais penais federais. Aqui a gente tem superlotação de celas. Aqui é uma outra estrutura. É uma questão de gestão, né? Exatamente. Tem menos agentes penitenciários. E o que acontece? Vira e mexe, a gente tem ali aquelas pessoas em ebulição. Sim. E quando isso acontece, eles precisam ter escudos, é o que eles chamam de escudos. Quem são os escudos? Até para você ter ali, vamos entrar numa negociação para parar ou não, são esses presos. A SAP ela tem adotado alguns procedimentos até para minimizar com a inteligência própria deles, né? Justamente para monitorar o que eventualmente pode vir a eclodir para ter o menor impacto possível. Mas o que ele falou é uma verdade, né? Se a gente passar pela antropologia, a gente vai entender que existe lá um regramento próprio. Estamos com 240 pessoas assistindo e temos só 114 likes. Cá, me por ajuda favor, aqui. gente. Olha o dedo no like pede os ali. likes, por favor. Ô, cambada, pelo amor de Deus, gente. Não. A gente vive disso aí, ó. Dá like aí, ó. Não tem o dedinho aí, ó. Dá joinha. Tem o sabe aquele... Tem o sininho, sabe o sininho? Aquele sininho você toca, melhor, toda vez que tiver aqui, um ao vivo, ele vai mandar pra você. Aí você, que legal, eu vou ver aquele gato maravilhoso do Coronel. Eu não. Gostou, né, Coronel? Então, gente, não custa nada aí, ó. Você já tá aí, ó. Aproveita esse minuto que eu tô te enchendo, seus pacos vai, ó, dá um clique lá. Estamos falando, pra quem entrou agora, estamos falando do caso do Matheus, que é filho... Foi preso temporariamente e ele também foi exonerado do cargo comissionado que ocupava na Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais. Que absurdo. O caso é investigado como feminicídio com contexto de violência doméstica e financeira. Aguarda resultados da autópsia, né, para confirmar mais detalhes. Cá, você pode... Então, e aí o que acontece? A investigação corre em sigilo, isso é de praxe, né? Até porque muitas informações, elas precisam ser checadas. Sim. É lógico que a imprensa fica em cima e quer o máximo de informação, mas o que a gente sempre explica, muita informação que é passada adiante sem a devida checagem vira uma desinformação. Então, em que estágio está isso hoje, né? A polícia está lá investigando as contas bancárias, tentar entender, né, esse rombo financeiro que ele vivia, né? Tentar descobrir se ele já tinha extorquido a mãe outras vezes ou não. E tem um dado que é bem interessante, que se ele fez todo esse crime para poder ficar com os bens da mãe, ele se torna indigno. Olha que maravilha, já do nosso Código Civil, ele não herda nada, o mesmo caso da Richthofen, que não herdou nada. Porque ele matou a mãe, né? Ele mata a mãe, mata pai, você perde o direito à herança, né, daquela linha que você cometeu o homicídio. Então, não ficará para ele, será disponibilizado se ela tiver bens, se ela não tiver deixado nenhum testamento para o parente mais próximo dela. Então, a polícia ainda está tentando entender, né, o que ele tentou com esse crime. Era só porque ele falou, naquele calor do momento, ela me irritou e eu tirei a vida dela. Ou se aquilo já foi planejado, porque, veja, a gente tem ali toda uma... Quando você olha, né, não adianta ele querer alegar surto, porque uma pessoa em surto não pega o corpo, não muda o corpo de lugar, não muda o corpo de lugar, não vai inventar um estupro que não existiu. Então, assim, é um crime planejado... Né? Ele tentou de crueldade. Exatamente, uma determinada organização. Qual foi o problema dele? De novo, novamente, é o pós-crime, né? Porque nitidamente ele já deve, para mim, eu acredito que ele deve ter cometido outros delitos. Não acredito que um homicídio, mas outras questões, outros pequenos crimes ali. Talvez uma das consequências, dado um calote em alguém. Uma das consequências do jogo é realmente o descontrole, né? Então você começa a perder a noção de valores, né? E o vício, pressão, né, ao longo do tempo. O fato dele ter confessado o crime depois, isso muda alguma forma? Não, nessa fase não. A não ser que tivesse tido, quando ele foi, ele tivesse pedido para o advogado, falar com o Ministério Público e falar que... Mas hoje em dia no Brasil, essa coisa a gente sabe que não funciona muito. O que acontece? Nessa fase, para as pessoas entenderem,
eu fui lá e eu confessei o meu crime. Que bom. O que o delegado vai fazer na fase do inquérito? Dizer, olha, ele confessou, não atrapalhou, né, vamos dizer aqui, as investigações. Mas as provas então, existem. o que vale? Porque a confissão tem a diminuição da pena. Mas em que momento essa confissão tem valor? É na fase da pronúncia. Ou seja, o Ministério Público vai denunciá-lo, né? Aí ele vai, né, ser, né, pronunciado, impronunciado ou despronunciado, né? Então, o juiz vai chamar. Então, ele vai perguntar, Matheus, como é que você se declara? Eu me declaro culpado, eu cometi de fato esse crime. Aí está o advogado dele aqui, o promotor do outro lado, então ele tem direito ao contraditório. Esta é a fase que tem valor legal. Aí lá na frente, ele vai a júri popular, porque o Brasil... crime doloso contra a vida. Não transaciona esse tipo de crime, né, como nos Estados Unidos, né, que se você se declara culpado, você não vai a júri. Aqui, então, ele irá a júri e no final, na dosimetria da pena, ele vai ter ali, né, uma diminuição pela confissão. Mas é somente na fase da pronúncia e não antes. No começo, o delegado vai falar, obrigado, então você tá bom, como é que foi? Me explica aí de novo, como é que você fez, por que você fez. Ele vai dizer, olha, ele me ajudou. Mas, como ele fez, né, toda essa encenação, tem uma questão de fraude processual aí. Que vai responder também. Exato. Tem vilipêndio de cadáver, Ocultação. Ele manipulou o corpo da mãe, entendeu? O fato de ser mãe agrava... Sim. Aí vai também do entendimento do próprio juiz, quando for aplicar a pena, ele vai catar tem toda... a pena base, né? A mínima a base, e a média e a alta. Então ele vai usar aquilo que ele achar que ele deve colocar. Então a gente chegou a ver pessoas que cometeram 1 ou 2 homicídios que pegaram penas de 100 anos, aí, 150 anos e tal, por tudo que foi feito. Decapitação. Por isso que a gente fala, hoje aqui é um absurdo. Nós temos uma mulher que matou o marido, esquartejou o marido, levou o corpo, jogou pedaços pelo caminho todo. E hoje ela está onde? Está solta. Ela está, na verdade, na progressão de regime, né? Mas ela está na rua. Na rua. Tá aí você fala, aonde que cabe num país, qualquer outro país, se for em alguns estados dos Estados Unidos, pena de morte. Pena de morte. E aí você fala, mas peraí, então, a gente fala que, como o coronel comentou, nós temos que mudar algumas regras da nossa lei para que a coisa seja mais forte, porque se não for, a gente tá vendo que tá descambando, nós não tínhamos crimes como esses. Tínhamos algumas coisas, um Richthofen, uma coisinha ali, hoje começou a virar, como a gente diz, carne de pescoço. Ficou banal, então, ficou banal. E a gente vê, antigamente nós tínhamos bastante, na época do crack, nós tínhamos muita agressão e tivemos algumas mortes de filhos contra a mãe, contra a avó. Principalmente. Né? E a gente fala, pra gente dói, por quê? Quem trabalhou no centro de São Paulo e acompanhou algumas coisas lá, a gente vê a quantidade de mães que tinham na Cracolândia procurando seus filhos, independente de onde ele estivesse. Ela ia lá para procurar, para achar, não importa se ele estava debilitado. E a gente viu cenas do cara que ele queria ir com a mãe, mas a droga era mais forte do que ele. Foi mais forte para ele chegar ao ponto de matar a própria mãe, né? A dívida, a questão da impulsividade em relação ao jogo, a dependência no jogo poderia fazer com que talvez a justiça... Eu nunca tinha visto do jogo. Tá. De droga, bastante. Normal, nós vimos várias. A gente tem o caso aqui em Ribeirão Preto também. Veja só que a sogra vai matar a nora, que é professora de Pilates, né, com a ajuda, inclusive, do filho. Ela prepara as cápsulas de omeprazol com chumbinho. Um chumbinho, né? E aí dá pra... E a nora começa a passar mal. Então ela diz, eu tô me sentindo mal. E ela dava mais cápsula envenenada. Até que essa mulher morre. O que a polícia do Ribeirão descobriu? Que ela também tinha contraído dívidas em bets. Gente, isso vai virar uma epidemia. Não tenho a menor dúvida e digo de novo. Olha como a área deles é demandada. Porque é crime que não acaba mais. O processo que ele está falando de drogas, na realidade, se a gente for fazer as devidas comparações, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de necessidade de você suprir essa sua responsabilidade perante o jogo,
acaba sendo particularmente a mesma coisa, porque eu tenho uma dívida e preciso saldar, seja lá com quem for. Isso traz uma pressão sobre o seu psicológico que chega uma hora que você perde a cabeça. Entendeu? Olha, a gente está repercutindo o caso mais falado na mídia hoje, que é esse triste. caso, né, do filho que matou a mãe em decorrência da dívida de jogo. Talvez seja Esse deveria ser um divisor de águas para a gente parar para pensar em relação a essa questão das bets novamente. Mas eu te digo, se nada for feito, nós vamos aqui trazer vários casos como esse. E, de novo, a polícia vai fazer o trabalho dela. A militar vai tentar chegar, né, isolar, a civil vai investigar, passar para o Ministério Público e nós vamos ficar nessa coisa de ficar denunciando, mas a gente não lida com o problema. E esse problema é muito grave, entende? O vício em jogo é gravíssimo. E não adianta, você vai falar o quê para a pessoa? Fica longe do celular. Hoje toda a nossa vida está no celular, entende? Não é... E assim, é uma hipocrisia, porque ao mesmo tempo que o governo não permite os cassinos, né, os cassinos físicos, ele permite isso. Eu não consigo entender. A gente está com quase 270 pessoas aqui hoje. Tá aumentando já. Olha, estamos com quase 150 likes. Eu quero 200 likes, pessoal. Não custa pôr o dedo no like, seus bala acabado. Seus bala acabado. Vamos lá, meu. Se vocês vão... senta o dedinho aí, ó. Senta o dedinho. A polícia compartilhar, né? É mais sério. Cacau, a minha prima lá já deu like lá, ó. Cacau Bittencourt tá aí, ó. Já deu like, Giovanni, Beijo pra Cacau. Agora você que entrou, por favor, aí... Mais uma vez. Eu vou pedir um reforço por aqui também. Por favor. Boa. Chama a cavalaria. Isso, vamos chamar a cavalaria. Cavalaria a gente top. Olha só. Eu costumo dizer também, aproveitando o gancho que ela estava falando aqui, dos controles sociais, né? Eu vou citar 4 aqui que são mais importantes, né? O primeiro é a família, né? O segundo a comunidade. Eu não vou discutir aqui, mas vou só citar. Família, comunidade. Aí depois vem as escolas, né? Aí depois vem um negócio que a gente está comentando aqui, que é o nosso regramento jurídico, né? A certeza jurídica, ou pior, às vezes a insegurança jurídica. Por isso que o ordenamento legal é tão importante. Exato. Tudo isso aqui é fundamental para não sobrar para nós dois aqui, ó. Entendeu? Porque tudo sobra praticamente no 5º nível de controle social, que são as polícias. Exatamente. Mas é o que eu digo. Quem vai ficar com todos esses resquícios aí, toda essa vai vir para nós. Mas é o que eu digo. Sempre vai vir. Ninguém toma a devida providência e quer que a autoridade policial vá controlar esse problemaço, gente. Isso é um problema. Porque eu sempre digo, quando cai aqui nessa área da segurança pública, porque todos nós aqui já falhamos aqui. Exatamente. A gente falhou, e aí fica jogando pro outro, e joga para eles e fala assim, agora resolve, e resolve, porque eu não quero não mais, é por né? aí. Por isso que eu falo... E às vezes o resolver é o que a gente vê, a gente comentou no programa até passado que eu estive aqui, que é o quê? A gente vê absurdos que acontecem, que aqui... Quando nós iríamos ver crianças invadindo escola, matando coleguinha, matando professor, a gente não via isso. Não é nem a gente não gosta de falar, fizemos um curso na academia, né? E a gente, mas não tem como não fazer. A realidade mudou, é isso? Totalmente. Mas foi o que nós participamos lá, né? Começa pela Daquele educação. evento que você... Na frente parlamentar. Exatamente. O que fala pra gente desse perfil criminoso, o fato dele ter, né, participado ativamente das buscas, né? Porque isso mostra pra gente um processo, controle. Né, de fazer parte ali, para saber para onde estava indo. É o que ele falou, a grande maioria dos criminosos... um pouquinho aí, não sei não. A grande maioria dos o cara acaba desenvolvendo uma... Eles querem ficar perto da cena do crime para poder tentar pegar alguma informação do quanto a polícia está perto dele. Vários. A gente tem um caso que é o do Tony Flores, lá em Mato Grosso, que a mulher, né, vai contratar matadores para matar o marido. É uma história tristíssima. Ela faz passeata, sabe? Salvem, justiça para Tony Flores. Ela faz camisetas. Ela não saía da delegacia de polícia. O delegado falou assim, mas que essa mulher não sai daqui, muito interessada, gente? Tá muito emocionada, não é? Ela não sai. Toda hora ela queria saber uma informação da investigação, porque era ela. Em Sorriso, aquele ajudante de obras que vai matar a família inteira, né? Mata a mãe, as filhas. O pai estava viajando.
ele, durante todas as buscas também, ele não saía dali. Então, eles gostam de ficar perto. Tem uma coisa, até um sentimento de proteção. Poxa, deixa eu ver se a polícia está perto de mim ou não está, o quanto eu estou seguro. Então, cria essa máscara, né? E é assim. E também tem aquele outro lado de você querer contar uma mentira e acreditar na mentira. Tem a possibilidade de estar do lado de conseguir manipular alguma coisa ali na hora para desviar um pouco ou inventar uma história. Amigo, Olha, né? Aí aquele cigarro, aquela bituca de cigarro, pô, chuta para um canto, fala, não, aquilo lá nem sei de quem era. Ah, eu acabei de fumar, eu joguei. E é o que, se for pegar, vai dar quem? Vai dar o DNA Não, dele. cara, ele deu um mata-leão na mãe. Ele mudou o corpo, colocou num viaduto, embaixo do viaduto. Ele carregou esse corpo, né? E aí ele foi viajar com os amigos. Sim. Pra Serra do Cipó, isso. E aí, como se nada a Carla tivesse... trabalhou Mas muito aí- com isso, né? Em matéria, ela conhecia muitos psicopatas e muitas histórias de psicopatia. Eu acho que num caso desse, não tem nem o que não falar que um cara desse tem uma psicopatia. Mas aí, Não, o cara vai matar, não é só Não. por causa de um jogo. Não, ele deve... Alguns não é. traços. Tem Ah. assim, ele precisa passar por uma análise criminológica até para a gente ter a certeza que ele tem, né, o transtorno da personalidade antissocial. Mas eu acho que mais do que isso, tem uma questão infantilizada. Um homem de mais de 30 anos, morando com a sua mãe, entende? Completamente endividado, não conseguiu Sem sair controle de casa. financeiro. Porque você sair de casa é muito importante. É uma coisa assim, não, eu sou maduro, sou um homem, né? Sou uma pessoa responsável. E é lógico que a casa dos seus pais vão estar ela estará aberta para você. Sempre. Se você precisar voltar, tiver algum problema. Agora, você fica lá. Aí, sabe, e nitidamente, essa mãe devia estar muito desconfortável. Porque o filho não vai para frente. mas ela não estava com... Parece-me que ela era separada, né? Não tinha Sim. o convívio do pai. A ausência do pai é muito importante dentro desse processo. E aí tem talvez. essa personalidade também muito infantilizada, meio narcísica, onde, né, ele tenta, de novo, todo criminoso tenta ele assegurar a narrativa. Agora ele vai contar aquela que for melhor para ele. Isso que as pessoas têm que ter em mente. Principalmente porque aqui no Brasil, você pode mentir o quanto você quiser. Eu acho que é uma excrescência do nosso Código Penal. Nos Estados Unidos, ninguém precisa produzir prova contra si mesmo. Então, você se cale. Eu não quero falar. Ele tem o direito. Nos Estados Unidos, a pessoa não fala. Ela, né, pede a quinta emenda e fica calada. Mas se ela mentir, ela vai ter um agravamento Que é o de perjúrio. pena lá na frente, que é o perjúrio. Mas aqui ele conta uma história, depois ele conta outra. Então é o seguinte, é uma briga de gato e rato. A Carla me ensinou aqui nesse programa que no Brasil a gente pode fazer um depoimento e Sim. depois mudar esse depoimento. E isso Quantas não é... vezes? Se não for a testemunha. Não, se for você testemunha, dá problema. você não pode mentir. Se você for o Você réu, foi o investigado. indiciado. Já toma uma canetada. Investigado, réu, aí tudo o bem. suspeito. Aí você pode o quanto que você você quiser. quiser. Mas se eu for testemunha Aí de um não, crime, não pode. crime. aí se eu mentir, É crime. e aí eu sou crime. presa. Sim. Pode ser preso. Não sei se vai você ser presa, tem, mas pode ser. Então, dependendo do juiz, ele vai falar assim, mas você não tinha falado tal Você coisa? está tentando obstruir a justiça. exatamente. Testemunha Essa dali, não indiciada. pode mentir. É. Em área nenhuma, nem na área Criminal, penal, nem trabalhista. na civil, trabalhista. Se você é testemunha, você não pode mentir. E- O máximo, você pode não falar nada. Você pode se manter calado. Eu Não sei, me lembro tal. não vi, não me recordo. Agora, a testemunha é do processo. Não é só a parte. É do processo. Tanto uma parte como da outra. Sim. Entendeu? Porque faz prova no processo. Entendeu? Agora, o investigado, o réu, o suspeito, esse pode contar zilhões de versões. Mas agora eu já lembrei de outra coisa. Mas não era que não, agora já. Cada hora ele vai contando uma coisa e, enfim, e o que acontece? É um trabalho da investigação policial trazer a verdade dos fatos, porque mesmo que ele diga que, olha, fui eu que cometi esse crime, não basta a confissão. É dito, né, é assim, a confissão é a prostituta das provas. A polícia precisa provar que foi ele. Porque lá na frente, quando estiver, né, no júri, se isso não estiver muito bem fundamentado, Mas o fato dele ter confessado, então ele pode estar querendo acelerar o processo, ele pode estar querendo o quê? Eu acho... Qual é a É que intenção? a gente não sabe a oitiva dele, o que realmente ele falou, quais foram os fatos. Porque, na verdade, assim, quando o cara se diz culpado e fala com requintes, né, de detalhes e tal, óbvio que isso não vai sumir dos autos e muito menos ele chegar lá depois e falar que tem advogado que, infelizmente, fala
Não, agora você não fala mais nada, vamos falar que isso foi assim e tal. O que é bom só uma coisa, ele saber. Que ele matou a mãe dele. Talvez... Ele matou a mãe. É. Quem não gostaria de ter a mãe, quem perdeu como eu perdi, outros perderam a mãe, quem não gostaria de ter a mãe por 1 minuto? Só Então, falar um eu te amo, um amor. Esse cara É louco. vai ficar pinel mais pra frente. Tomara que ele caia na real. Aí, por isso que eu estava falando a questão dos controles sociais, primeiro a família, etc e tal, né? Quer dizer, são valores que são construídos ao longo do tempo, né? Então, são valores que jamais serão esquecidos, né? Outra coisa, né? Esse cidadão aí, aqui a gente respeita o credo de todo mundo, né? Mas não é temente a Deus, nunca foi. Nunca foi. Entendeu? Você tirar Entendeu? a vida da tua mãe, né? E assim, e novamente, eu acho que ele está tentando demonstrar talvez algum arrependimento. Mas assim, O fato de matar a própria mãe é uma questão muito relacionada a uma triste. falta de empatia, né? Que mostra pra gente... eu acho que é falta de tudo. Aí é de tudo. Principalmente sendo a mãe que ele tinha. Porque ali, quando a gente para olhar, né, os testemunhos, as pessoas, os alunos, a comunidade, os vizinhos, a família. Não é que assim, tem mães que. Só por Jesus também, né? Que a gente olha umas mães aí que. Mas ela não. Amorosa, querida com a comunidade, querida com os alunos, uma pessoa muito especial. Ele tinha Mas ele com tinha ele essa- um brilhante. Ele já. Sim. E mandaram várias coroas de flores. Os Sim, amigos veja. dele, Como ela era amada. inclusive, ele tinha uma máscara social que talvez É. mostrasse, né, que ele era uma pessoa completamente diferente, que os amigos até ficaram com raiva dele depois. Sim, né, você imagina porque- você, exatamente, né? Sabe, quando você descobre, porque ele enganou todo mundo. Ele enganou também a família, ele enganou os amigos, ele enganou a todos. Então, assim, ele em nenhum momento, porque assim, eu gosto, né? As pessoas, eu sou muito homem, até a página 2, né? Você fez o que você fez, mas não é homem para assumir o que você fez. Lógico que quando você foi pego, e aí já não tinha mais jeito, porque aí a polícia começa a falar assim, filho, aqui, vem cá, isso aqui, ó. E aí, sabe, aí ele cerco, não tem fala, mais ele como. resolve que ele vai confessar, aí tenta ali, né, ai, tô arrependido, eu surtei, aí vem de tudo um pouco, mas um surto, uma pessoa em surto que consegue planejar, inclusive vai viajar, sabe a hora que vai ligar, ele já vinha de alguma forma planejando isso, alguma coisa aconteceu e ele vai e comete, né, o ato brutal. E, de novo, gente, você pegar a sua mãe e esganá-la, porque tudo indica que foi uma esganadura, ela teve aqui, ó, sabe? Muito É próxima, um né? crime muito brutal, gente. Entende? É o Então, corpo a diferente corpo, de né, um que é. tiro. Um tiro Ah. é uma coisa que você dá à distância. O coronel e o cobra Ou uma podem covardia, explicar. né? O cara Você dá sabotar um distância. carro, fazer uma rua. Uma facada, você tem que estar muito próximo do corpo aqui. Então, você vai junto. É o ódio, né? A outra crime é de aqui, ó. Você pega a pessoa aqui, você tá olhando, você tá vendo ela cair, você tá vendo ela morrer na tua frente. Olha o controle que você tem por cima dessa pessoa, entende? Sim. A maldade, que é diferente, deu um tiro, ó, o cara sai correndo. Não, eu tô te segurando aqui até a hora que você não aguenta mais. Vai ter instrumento de sobra e argumento de sobra para o Ministério Público convencer o júri, entendo eu. Claro que nenhum caso é fechado, né? Mas ferramentas aí para o Ministério Público na hora do tribunal do júri, aquilo vai faltar. Sim, não, e um Até- bom Até para promotor... você convencer a defesa aí vai ter muito trabalho, se E a vai própria conseguir alguma defesa, porque, de novo, a gente tem que sempre deixar claro que os advogados de defesa, eles não estão defendendo o crime. Estão né? fazendo o papel dele. O trabalho, eles estão defendendo os direitos constitucionais de determinadas pessoas. E aí, né, a gente também sabe, vamos fazer aqui uma meia-culpa, a gente está com 2 excelentes policiais aqui. Sim. Mas, vírgula, né? O que acontece? A gente já viu muitos casos, gente, 20% da população carcerária nunca cometeu um crime. Dito isso, olha a importância de você ter bons defensores. Importante. E até conversando com o pessoal do Projeto Inocência, a Flávia me disse a seguinte frase: Carla, a gente tem que parar, às vezes, de meter o louco no Ministério Público, porque muitas questões aqui, quando eles pegam, né, esses processos para revisões criminais, é erro da defesa.
Entende? Que não soube ali Tem os momentos verificar. potenciais adequados também, né? É que hoje em dia, né, graças a Deus, essa coisa, né? Ah, eu acho que é ele. Tinha muito isso. A gente acabou de ver um caso agora no Nordeste, onde uma pessoa ficou, acho que 11 anos presa, 11 ou 13 anos presa, não é? E foi por tudo. Olha só, não, eu acho que foi ele. Como que você vai condenar uma pessoa em achismos, né? É, de novo, a gente precisa de uma boa investigação. E a gente sabe que investigação dá trabalho, né, gente? E a sociedade fica, eu quero mais resposta, eu quero mais resposta. E a resposta não vem quando a gente quer. A resposta demora. Sim. Sabe? Demora muito. O Cobra, que está aqui do meu lado, Coronel Ilalá, ele é uma das pessoas que investigou, para mim, um dos casos mais incríveis policiais que a gente tem, que é o maior roubo do mundo que nunca aconteceu, que foi de 1 bilhão de reais. Ou seja, eles tiveram que ter uma paciência, primeiro, para evitar um roubo. Você imagina se os caras tivessem saído com 1 bilhão de reais? Ia ser a maior chacina, em 2017. 17 agora. É a maior chacina de São Paulo, porque ninguém ia segurar essa gente. E para vocês só saberem, né? Todos estão na rua. Todos foram soltos. Só para vocês saberem. Aí o que acontece? A polícia militar ia chegar... Precisamos falar sobre isso. Você imaginou que ele... Eu lembro, o Fábio Caipira falava, cara, você já imaginou? E eles iam alertar, olha, teve um roubo. A polícia militar ia sair correndo. Só que eles já estavam fortemente armados, assim, mas armados até os dentes. Que era o seguinte, se a gente sair, não é, Cobra? Ninguém segura a gente. Quantos policiais militares iriam morrer? Porque não sabe, você vai para um confronto, você recebe um chamado, você tem que ir correndo. Na verdade, nesse caso, foi até pegar eles antes, porque a gente sabia que nas investigações o armamento a qual eles tinham era muito, a gente não tinha o outro lado, né? E eles iriam sair depois do roubo e a escolta que ia ser, imagina você... Os caras já brigam por causa de 50, 10 mil. Agora, imagina se fazer um roubo, você leva 1 bi. Você acha que você não vai dar a tua vida por aquilo ali? Os caras matam por muito menos. Quanto tempo demorou essa investigação? Conta pra... Foi mais um trabalho de inteligência mesmo, né? Tem toda uma investigação, algo por trás, e aí as pessoas são soltas. Porque eles não conseguiram pegar o dinheiro. Aí, explica direito, Cobra. O Cobra não está explicando o caso. Nós já tínhamos em foco, já investigações em alguns deles. Essa investigação eu estava com uma investigação com 2 deles que realmente eram os que estavam bancando, uma outra equipe, uma investigação com mais outros 2, 3 casos. E isso veio a calhar uns 4, 5 meses antes de tudo onde iria acontecer. Me chamaram e falaram assim, ó, para de investigar tal cara. Mas por quê? Calma que você vai saber. Você para de investigar tal cara. Mas por quê? Vocês vão saber. Aí tinha uma pessoa que passou as informações de que o banco iria ser roubado. Iria ter um roubo muito grande, estava sendo arquitetado, parari parará, e foi chamado todos aqueles que estavam com investigações paralelas. Nós estávamos no roubo a banco na época. E nesse ínter todo, chamaram a gente e falaram assim, o que você tem desse cara e desse cara? Tenho isso, isso, isso. O quê? Onde mora? Filho? A gente já está seguindo, tá isso, tá tal. Já temos a localização, enfim. Eram traficantes, mas eles bancaram o roubo. 200 mil reais cada um teve que colocar para entrar. Um investimento, não é do crime. Cada um ia levar 50 milhões. Então, e isso foi se perpetuando, né? E o negócio foi tomando uma forma a qual, quando nós descobrimos aonde estava o outro lado, se veio o negócio, nós vamos deixar isso acontecer? Vai ser bonito para a polícia? Vai, mas para a população não vai ser. Então nós tivemos a coerência de um delegado como o doutor Fábio Caipira, que achou melhor não acontecer, por mais que fosse a cana mais maravilhosa que fosse, nós tivemos que pensar nos prós e nos contras. E os contras eram piores. Nós podemos ter policiais militares mortos, civis mortos, numa eventual troca de tiro, né? Então... os caras acabarem saindo fora e uma porcentagem do dinheiro ser levada. Então, foram colocados N cenários. E aí, o mais importante, tirou-se aquela coisa do super polícia,
não, vamos deixar o cara sair, vamos trocar tiro e vamos... Não. Não, a inteligência, Vamos né? preservar vidas, vamos pegar os caras. Só que, infelizmente, nada disso foi colocado numa hora de um julgamento. Nós tínhamos que colocar os cenários para eles e falar assim, olha, e se tivesse acontecido tal coisa? E se tivesse acontecido tal? Porque a mente foi extremamente criminal de uma maneira que os caras fizeram um túnel com engenharia, 600 metros de túnel. Não foi. Eu tenho as imagens, eu até falei para ela, quem ficou encarregado das imagens fui eu, o meu parceiro, né? E a gente o documentário tá na Prime Video, tem um documentário. E foi trocando com as outras equipes para a gente poder ir monitorando, porque a gente ficou monitorando durante muito tempo. Quando a gente descobriu onde era a oficina, tivemos que monitorar durante muito tempo aquilo. E, pra você ter uma ideia, eles fizeram trilhos e carrinhos, como se fosse um trem em menor escala, para poder fazer os trilhos, para fazer o quê? Eles tinham tipo marcado, vai demorar tanto tempo porque o cofre fecharia na sexta-feira, e quando o cofre fecha, ele não abre, por mais que você consiga... E eles tinham essa informação. Eles teriam da sexta-feira à noite até o domingo para tirar a maior quantidade de dinheiro possível. E mesmo que o pessoal descobrisse, eles ainda teriam tempo, porque até para entrar no cofre, ou dar um jeito de abrir e tal, que seria muito difícil, eles iam estar tirando, porque a gente não sabia onde era o caminho. Ia ser, sabe, chamada a polícia inteira, mas os caras estão embaixo da terra. Como é que nós vamos saber para que lado eles estão indo? Eles podiam ir para qualquer lugar. Agora, imagina 600 metros. Imagina a área que você teria que bloquear para tudo isso. E na hora que eles saíssem, com certeza... Confronto seria inevitável. O confronto total. E aí foi visto pelo Dr. Fábio, diretor, Dr. Emídio, né, que hoje é o diretor do DECAP. Eles acharam por bem a gente evitar. E aí nós fizemos uma entrada muito bacana, uma entrada tática, junto com o pessoal do Garra, do GER, na zona norte de São Paulo e em simultâneo na Zona Sul. E aí o pessoal entrou na Zona Sul e lá na Zona Sul não pegou nada. Como é que nós fizemos? Confrontos de DNA. Isso é maravilhoso. O match que foi dado com o pessoal de lá bateu exatamente. Então, não foi levado em consideração pelo juízo a inescrupulosidade. O seu nome eu já tentei falar essa palavra, né? Não, o inescrupuloso aquela que coisa foi ardilosa, o pensamento. Né? Porque, mas o DNA, todos eles, gente, pra vocês entenderem, trabalharam na construção do túnel. Então, a polícia, quando pegou eles no galpão, que estava na Zona Norte, pegou todos eles e o DNA da construção do túnel que chegava na base do banco tinha o DNA deles, porque todos eles tinham roupa, tinham as botas. Então, eles foram pegos pelo confronto de DNA. Só que eles não eles foram presos, ficaram pouco tempo, acho que eu tenho o processo, pegaram de 8 a 9 anos, mas nunca colocaram a mão no dinheiro. Nunca. E assim, o delegado, né, o Wagner conta, ele falava assim, Wagner. A maior tristeza deles foi o seguinte, porque eles investiram, cada um deles investiu R$200 mil. E além de terem perdido os R$200 mil, não levaram o dinheiro e acabaram, de alguma forma, presos. Esse tipo de criminoso, de novo, é um criminoso muito especializado, são criminosos mais velhos, eles já estão aí na estrada do crime há muito tempo, e é o que ele falou, todos são reincidentes. Eles cumprem um tempinho de cana... E aí, solto, daqui a pouco volta. E todos eles são monitorados, viu, gente? Porque a polícia conhece todos os ladrões de banco. O pessoal tá adorando o papo. A gente tá 5 likes de 200 likes. Olha, pra lá ficar feliz. Vocês têm 30 segundos para chegar a duzentão, tá? Aí eu vou contar uma coisa que é importante, vocês vão saber agora. A gente tava contando sobre as peculiaridades quando você vai no local para você ver tudo que você precisa para incriminar os caras. Sim. Na hora que todos nós invadimos lá a Zona Norte, eu estava na Zona Norte, o escritório era a ferramentaria deles era absurda. Todo mundo mantendo tudo que estava lá, olhando,
Quando nós subimos, uma das coisas que linkou a Zona Sul com a Zona Norte foi que num dos computadores que estava aberto, ligado, tinha uma conta, não sei se era de telefone ou de água, no computador. Que era de lá. Que era de lá. Então, já Mas tinha linkado, né? A parte Então, mais ver legal, como... o Cobra vai falar. Não teve uma troca de tiro, gente. E para mim isso é fantástico. Né? Eles pegaram todos os ladrões. A pena foi baixa, é verdade. Mas todos foram pegos. Né? Foi uma investigação longa de 1 ano. E não teve uma troca de tiro, gente. E ninguém morreu. Ninguém morreu. A polícia militar não teve... Porque, assim, a polícia militar sai correndo, ela vai, né? Aquela coisa do 11 de setembro. Os bombeiros que não sabiam nem para onde estavam indo. E muitos deles acabaram mortos. Então, foram poupados e não teve uma troca de tiro. Eu olho esse caso, para mim é um dos meus preferidos em termos de histórias, de crônicas policiais. Eu adoro. Daria um filme maravilhoso, viu? Não é? Olha, Casa de Papel aí, da brasileira. Vocês falaram, né, do tempo de pena, e no caso desse rapaz que matou a mãe. Ele vai pegar aí uns 40, 40, mínimo, até porque mínimo. ele pode ainda cair, ter fraude processual. Ele vai ter um atenuante que foi a confissão, né? Vamos ver se ele vai continuar na frente do juiz, se ele confessar ali na hora, né, da pronúncia. O juiz precisa considerar isso. Foi o que aconteceu com a Matsunaga. Por que ela teve uma diminuição de pena? Porque ela reconfessa, ela confessa na hora da pronúncia e fala, então, não, realmente... Então, poderia ser uma tática do próprio advogado criminal, o fato de defesa, né? Não, e assim, você... Confesse. Bom advogado, ele quer que o confesse logo. Que ele confesse. Porque ele não está ali para... E ele também não está ali para defender o crime. De novo, ele está ali para defender os direitos constitucionais. E a gente nunca sabe se um dia a gente vai precisar de um, né? Então, por isso que a gente tem que tratar bem os, né? O fato da dependência em Bet, isso também atenua alguma coisa na pena? Não, isso pode complicar o lado dele. Isso não é um agravante, mas nitidamente mostra, né, que a intenção, né? Então, veja... Sim. Eu não tenho condição, porque ele pode, eu briguei com a minha mãe, tentar forte emoção e não sei o que. Ela, não. Tem dolo ali, teve vontade, né? O dolo é eu quero te matar. E, de novo... Querer o resultado, aqui, efetivamente o resultado, né? Tá. Então, segurar ela e matá-la, né? Então, no mínimo, aí ele vai ter 40 anos, né? Porque tem alguns concursos aí, principalmente crimes, que a gente fala que é concurso formal de crimes, né? Provavelmente aí a questão do aspecto de fraude processual e outras coisas mais, né? Aí o pessoal precisa analisar processualmente direitinho o que pode acontecer. O que ele fez com o corpo da mãe. Os agravantes, quem vai... Na verdade, a perícia vai vir. Aí numa dessas, se coloca mais alguma coisa, né? Aquele negócio, matar na mão, esganado, um filho para a mãe, já é uma coisa que... Possibilidade de defesa. Provavelmente júri, o que vai acontecer lá, aquelas coisas, vai depender também de cada um como vai analisar. O fato dele estrangular a mãe, para ele chegar a esse ponto, ele já demonstrava agressividade? Alguém já poderia ter denunciado ele? Já poderia... Qual a pergunta de milhões, né? Quando você fazer uma denúncia antes de acontecer uma tragédia dessa? É um momento, não tem como. É um crime muito cruel. Porque uma esganadura não é algo rápido, né? Eles podem te explicar que demora e a pessoa vai perdendo a consciência, né? A capacidade de força também, né? Depois que ela perde a consciência, você ainda tem que continuar segurando, porque senão ela não vai morrer. Que nem você dá um mata-leão. Você usa o mata-leão, você dá o mata-leão, a pessoa apaga. Se você soltar, ela vai cair, daqui a pouco ela vai voltar ao oxigênio e ela vai. O pessoal, para matar uma pessoa dessa, né? A mãe, mais uma mãe, ele deve ter segurado, manteve lá, até assim, a hora que, infelizmente, o cérebro já não respondia mais. E aí continua, né? Então você bota força, não é isso, coronel? É muito triste. Trágico, né? Mas então, é o que eu falei, existe aí uma sequência antes desse momento, né? Trágico, que poderia ter sido sinalizado, evidenciado. Talvez a mãe guardou ali, né, com ela mesma, essas evidências de uma perturbação psicológica ao longo do tempo, né? De desvio de comportamento em função do jogo. Então, tudo isso daí poderia ter sido evitado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, tudo depende da situação. A gente tem um jargão na polícia que a gente fala, você não estava na ocorrência, não tem direito de falar, porque cada ocorrência é uma, só quem está ali, que vivencia, que sabe. Sim. Eu não estou lá, a gente não pode falar com propriedade de fato o que aconteceu. Agora,
Mais uma vez eu falo, né? A gente tem que ver o que efetivamente está acontecendo ao longo do tempo, né? Dentro da própria família. Principalmente nas escolas. Exatamente. Com as crianças, né? Principalmente. A gente tem visto há muito tempo que escola, depois que tirou certas educação moral e cívica, educação física, coisas que fazem com que a criança, né, e o adolescente que está vindo, criem, né, se formem, sejam conhecedores de valores, né? Não, os valores acabaram. Em matéria disso, a gente tem visto algumas cenas e algumas coisas de educadores que passam certas coisas que não são verídicas, são informações falsas. E a gente fala, aonde quer levar uma criança assim? Quer levar realmente para um caos? E a gente vê que coisas, repito de novo, coisas que a gente via em países, Estados Unidos, essas coisas que aconteciam em escolas e tal, porque lá o bullying é uma coisa até muito pior do que o bullying daqui. Sim. O bullying daqui era uma coisa que antigamente era brincadeira. O gordinho era gordinho mesmo. O pretinho era pretinho mesmo. O que tinha o zóio vesgo era o vesgo. E o cara gostava, ele era o vesgo. O moleque que tinha lá a orelha de abano, ele era o orelha. O meu parceiro de polícia, eu tive um parceiro que chamava orelha. Ou o gordinho. Você fazia bullying com ele, Não, cobra. não era bullying. Depois que inventaram essa coisa bullying, a gente começa a perceber que as pessoas se ofendem sem estar ofendidas. Porque o pessoal... Orelha! Pô, era o Orelha! Ele era o Orelha, ele era o meu parceiro, o Orelha, o amigo Orelha. Hoje, até hoje, eu tenho um amigo, Edu Nariz. Por quê? Porque o cara tem uma baita de uma napa. É o Edu Nariz. Você acha que ele reclama? Não reclama. Ele curte aquilo. Então, quer dizer, antigamente as pessoas curtiam. A gente via qual era o melhor filme, qual era o melhor programa de comédia que existia. Trapalhões. Os Trapalhões. O Mussum era o negrão. Pô, negão, cachaceiro, tal. O Didi brincava com o Dedé. Ai, a audácia da pilombeta. Brincava. Hoje em dia você não brinca com mais ninguém. Porque tudo é passivo do quê? De um processo, de um processo criminal, de um processo civil. Você acaba pagando indenizações porque você brincou com o cara e falou assim, qualquer bobeira, né? Você é um pouquinho mais escravo, você é um café com leite. Ele me chamou de negrão. Ele foi... Porra, mas aonde? Então a gente percebe que coisas tomaram formas no decorrer desse tempo que para nós que somos de lá de trás, né? A gente não via nada disso. E não tinha tanta coisa, né? Que deixava o pessoal, tão... Hoje em dia você vê que tem muita coisa tão irrisória que... Até a questão da educação física, né? Que constrói o espírito de equipe, que constrói a tolerância aos limites, as frustrações, que faz com que você batalhe e lute, né? Isso a gente acabou eliminando e está eliminando questões éticas, questões importantes para a gente defender. A gente não tem mais debate, né? Na verdade, eu te cancelo e acabou. Você quer ver onde vai ver a diferença? Quando você pega uma criança que estuda numa escola, provavelmente uma escola particular que ainda tem, onde ainda existem essas, como é que fala? Aulas de educação moral e cívica, educação física, campeonatos entre... Nós tínhamos antigamente, na nossa época, aquele maravilhoso Jogos Mirins de São Paulo, onde todas as escolas, e não era só escola particular, as escolas públicas, municipais, estaduais, elas também. Então você tinha aquela interação entre as escolas, entre as crianças de maior poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo. As de menores poder aquisitivo olhava aquele maior e falava assim, eu quero ser que nem aquele garoto. Então eu vou sair de onde eu tô, eu vou conquistar. E os que tinham melhor poder aquisitivo falavam, pô, aquele menino não tem a mesma oportunidade que eu. Então eu vou manter essa coisa para poder, né, eu ser alguém na vida também. Porque hoje a gente sabe, tem muito filhinho de papai que não presta para absolutamente nada. Mas eu acho que a questão ela é muito mais profunda, né? A gente perdeu o respeito. Sim. É isso e quando a gente perde o respeito, tudo isso acontece. Então, hoje... existe um desrespeito muito grande e as pessoas não toleram mais a autoridade, sabe assim? Isso. Que é diferente de autoritarismo. Um professor numa sala de aula, ele é uma autoridade. E você precisa respeitá-lo. Então, tem sempre aquela coisa, o professor quer me prejudicar, o professor não gosta de mim. Que professor, gente, vai acordar de manhã para querer prejudicar alguém, gente? Ele só quer ir trabalhar. E assim, mas ele me deu nota baixa.
Olha como, de novo, as pessoas não constroem as frases de forma correta. Não, você se deu nota baixa, porque a nota é sua. A nota é reflexo do teu esforço, da falta do teu esforço. E hoje você joga, né, a tua frustração, inclusive pessoal, ela vai entender o que eu estou falando, em cima do coitado do professor. Então, existe uma questão de um desrespeito. E quando, desde pequenininho, você não ensina o que é o respeito, e a gente tem que, né, respeitar as pessoas. Nós vamos se deparar em vários momentos da nossa vida com essas questões de autoridade, não de autoritarismo, é diferente. Então, você vai em determinado lugar, você tem que respeitar regras. Vai respeitar o professor se o cara mata a própria mãe. Exatamente. Eu não vejo que o bullying constrói, né? Na verdade, assim, tinham brincadeiras. O bullying só se torna bullying quando o outro lado não curtiu. E tem várias pessoas tem que entender que, ó, o que você tá fazendo comigo é bullying, eu não gostei, beleza? Acabou? Isso, por beleza, limite. acabou. Mas você hoje não forma pessoas que têm esse caráter de falar que também eu não gostei. Eles contribuem para a falta de respeito. Quando você bota a mão na cintura e chega e coloca o dedo no nariz no professor e fala, como que você vai dar nota baixa para o meu filho? Isso é errado, entende? Ele tem que chegar para o filho e falar, vem cá, vamos ver o que você fez? Você se esforçou, não se esforçou? Vamos tentar entender. E muitas vezes ele pode ter um diálogo com o professor, falar, professor, eu acho que, de repente, essa nota, né? Será que você não podia avaliar de uma outra forma? Ensinar, inclusive, a pessoa a negociar. Então, assim, os jovens estão ficando imbecilizados, não é? Super protegidos. E, de novo, gente, lá na frente, enquanto você está dentro da tua casa, você ainda tem proteção, mas você vai sair para o mundo. E o mundo não quer nem saber quem você é filho de quem, não sei o que lá, porque o mundo ele vai te dar muitas porradas. Só que você não está aprendendo nem a lidar com a sua frustração. Então, tudo isso fica caótico. Então, o que a gente vê hoje é uma sociedade que é, para mim, um tanto quanto estranha. Eu posso até entrar numa discussão com você e tudo, mas eu preciso manter o respeito. Claro, eu preciso respeitar a posição dele e ele respeitar a minha. E não achar, eu tenho que impor a minha, né? Então, minha mãe vai na escola, meu pai vai na escola, meu pai está pagando, virou só uma questão comercial. E vem cá, eu estou pagando, eu pago uma mensalidade muito cara, meu filho tem que... Eu tenho que passar meu filho de ano. Não, não tem. E depois do seguinte, você vai passar para quê? Para ele ter problema lá na frente. Sim. Porque se ele não está indo, porque ele está com deficiências. E a gente talvez tenha que ajudar essas pessoas. Mas também fica aqui uma questão para as escolas, né? Que é o seguinte, a gente tem mania de querer colocar todo mundo numa caixinha de sapato. Só que nós temos tamanhos e formas diferentes. Então, um braço vai ficar para fora, outra perna. Então, hoje em dia, todo mundo assim, eu quero que todo mundo fique sentado, quieto. As pessoas, nós não somos assim. Então, assim, tem um aluno que é inquieto, mas não é porque ele é inquieto que ele é ruim. A gente tem que também entender as necessidades e as peculiaridades das pessoas e lidar com respeito, que eu acho que a gente está vivendo um momento de muita falta de respeito. Já passou da hora da sociedade refletir e transformar o círculo vicioso em círculo virtuoso. Exatamente, né? Coronel. Então não adianta, né? Tem que ser daqui para frente e o processo tem que ser construído. Né? Como seria construir as virtudes para vocês? Então, os processos, é o que eu falei, dentro desses níveis de controle social, são importantes os atores que convivem em sociedade. Sim. A igreja tem um papel fundamental, independentemente do credo de cada um. Né? A sociedade tem que saber realmente que um tem que ajudar o outro. As pessoas têm que se conhecer e se conviverem. Às vezes nós entramos no elevador dentro de casa, no prédio, e nem cumprimentamos o nosso vizinho. Mas, por exemplo, entendeu? no caso Isso daí é de importante. Violência dessa forma, por exemplo, você claro, né? Uma pessoa vê alguém sendo violenta com a outra, falando agressivamente com a outra. Você acredita que seria possível intervir? Fala assim... Mas não, aí, sua mãe, aí já não tem... certo é sem intervir. Tem que intervir, porque aí já o processo já aconteceu. Já é resultado de uma má formação ao longo do tempo. Seja ela qual for. Social, familiar, religiosa. Porque antes a gente via idosos e vê idosos falando, né? Mas é seu filho, né? Você não deve falar assim com a sua mãe. Jamais falar assim. Quantas vezes a gente ouve isso durante a família? Mas a gente não tem ouvido mais. Mas posso falar um negócio? E numa dessas, se você ainda fala, não faça isso com a sua mãe, é capaz da mãe virar e falar assim, espera aí, quem chama a atenção do meu filho sou eu, você não se meta. É capaz de você ouvir isso. Porque, infelizmente, o que eu tô falando, educação.
Por isso que é importante a gente construir os valores ao longo do tempo. Não, educar é difícil. Você tocou numa palavra que eu ia falar. A educação é fundamental. Só a educação constrói. E ela é difícil, mas para a gente conseguir remediar, principalmente violências, né, intrafamiliares, violências domésticas, a gente precisa de muita educação, sabe? E a gente precisa parar para repensar em que sociedade a gente quer estar, né? Sim. Porque não é possível esse nível de intolerância, esse nível de insatisfação, de fragilidade. Gente, faz parte. Seu filho vai se frustrar. Tá tudo certo. Segura a mão dele e fala, vamos junto aí que vai sair do outro lado. Como que a gente tem que pode educar pro lidar mundo, com né? isso? Como a gente pode superar isso? Exatamente. Tem que educar pro Porque mundo. você vai trazendo, né, ferramentas que vão fortalecendo essa pessoa e não imbecilizando essa pessoa. Porque olha só como o pensamento, a questão até cognitiva desse homem é fraca. Ele achar que ele vai ter ganho fácil, né? E nitidamente ele teve acesso à educação, estudou e tudo mais, né? Fez, se não me engano, relações públicas. Achar que vai ganhar dinheiro com bet. Gente, ele foi aumentando, né? Eu fico até com pena de uma pessoa que não tem, né, condição intelectual. Agora, quantas pessoas estão passando por isso? Várias. Entendeu? Mas é o dinheiro fácil. Tudo é fácil. Mas não existe dinheiro fácil, cara. Não, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, tudo é fácil, porque Sim. teve sempre alguém para facilitar para mim. Então, se isso está incutido dentro de mim, então eu também vou conseguir esse dinheiro fácil. Não, eu vou conseguir, não só você, né, amigo? Porque o resto é burro aqui, né? Então, assim, não, você não vai conseguir esse dinheiro não é fácil, você vai se endividar, a sua vida vai ficar destruída. Olha, o que eu lido, assim, hoje já não é mais... Antes era semanalmente, agora já é diariamente. Quantidade de denúncias de familiares que ligam pedindo ajuda. A minha mãe está endividada, o meu irmão, o meu marido. Olha, assim, crianças, porque estão na bet. Conseguem, né, de alguma forma, botar o cartão de crédito dos pais e estão gastando dinheiro com bet. E aí, quando a mãe vai ver, mas o que é isso? O cartão está estourado. Não, mas eu vou os joguinhos online, né? As crianças têm usado e têm aumentado. Colocando dinheiro, né? E aquela coisa, porque você coloca o cartão de crédito e parece que é fácil, né? Só que você tem que pagar, né, gente? Chega uma hora a conta E a chega. pior dívida é a dívida de cartão de crédito, né? Porque essa daí, ela é uma bola de neve que ela é infindável. Os pais estão errando, talvez. Sim, eu acho que todos nós estamos errando. Eu acho que, inclusive, a imprensa também erra. Acho que a gente tem que cortar na carne. A gente precisa fazer melhor o nosso papel de informação. O quanto tudo isso é nocivo. Quando eu olho, e é o que o Cobra falou, e o Coronel também, se não me engano aqui, a gente ter uma emissora de televisão fazendo propaganda de bet, gente... Mas por quê? Por que ela está fazendo? Porque ela está ganhando milhões, tá? Claro. Ela está ganhando milhões. Tantas. Milhões. Aí é o seguinte, mas ela é uma empresa de comunicação, sabe? Mas e a responsabilidade é só você social que dentro desse ganha, contexto? sabe assim? Não é não? Eu não sei se você já recebeu, eu cansei de receber, agora eles pararam. Eu só respondi o seguinte, você quer ser investigado? Era um minutinho que eu vou... Teve que falar assim, oxi! Eu falei, oxi mesmo, porque eu vou investigar quem é você. O que é isso? Um dinheiro maldito, gente. Não, mas assim, eles oferecem fortunas, tá? Para você divulgar. Para você divulgar, para você enganar o outro. Isso é um absurdo. Você ganhar dinheiro enganando o outro. Cada um, exato. Exatamente. Cada um que ganha se cadastra percentual no lá, seu link, que tudo perde, que a pessoa perde, ganha uma percentual. porcentagem. Então imagina. Quando a pessoa perde... O patrocinador ou o influenciador, eu seja ganho lá quem na for. Aquele que se inscreveu no link dele, é como se fosse uma pirâmide, só que é o contrário. O cara vai se inscrever. Só que não é o que ele ganhar, você ganha. Não, o que ele perde, que o pessoal ganha, aí ele ganha... É o que ele falou. 20%, de 20 a... Fica com 300. Ele falou, o tonto que tá apostando, tá dando dinheiro para aquele que tá divulgando. Por isso que caíram em cima da Virgínia, no caso. Sim, É eu quero, um dos eu problemas. quero que você perca. A Virgínia é um outro problema, né? Porque além de bet, também não entrega produto. E eu não entendo essas pessoas endeusarem. Porque é o seguinte... Não, tudo bem. O mínimo que você faz, amiga, é entrega o produto. Ela é campeã. Ela é campeã de reclamações. Você entra lá no Reclame Aqui, é uma coisa absurda. Mas vocês querem ver a coisa mais absurda? Entrega o produto, né? A coisa mais absurda é hoje. Você monta uma página e vai vender sem você ter produto nenhum. Ah, sim. Produto nenhum. O Eu vou lá, Nego Di, monto página de venda e vou vender.
Põe lá um tênis que custa R$1.500, põe a R$100, tal. Aí você compra. Você pagou R$35 num produto. Você vai sair de casa para fazer um boletim de ocorrência por causa de R$35? Não vai. Não, né? Não. Qual é a porcentagem de pessoas que não vão? 90%. 10% reclamam. Esses 10% serão indenizados. Sim. E os outros 90% que não reclamou? Não, é pior. Esse dinheiro vai ficar. E o estelionato, infelizmente... Esse vale a pena. Vale a pena por quê? Porque Pena hoje baixa. o judiciário entende que o estelionato não é um crime De grande ofensividade. E aí, por não ser uma coisa ofensiva, de agressividade e tudo, o que acontece? É um crime deixado. E se você faz um acordo como estelionatário, você faz um acordo antes do final do processo e a vítima vai lá e fala assim, ele já acertou comigo, é extinto o processo. Então, é muito complicado você lidar com isso. Só que, em compensação, você vê pessoas que estão fazendo isso e aí o cara errou por causa de 30, 40 reais, comprou, não reclamou. Mas tem gente que vai lá e compra um carro, uma geladeira, né, sabe? E vai justamente nessas... Aproveitar o gancho dele aqui. Eu vou falar sobre quais são os meios que vão... É Facebook, é Instagram, que tá cheio de mentiroso. Plataformas, né? Essas plataformas são todas mentirosas e cada dia mais você vê lá. Outro dia eu vi uma senhora lá, quanto você ganha por mês? Eu ganho 3 mil. Nossa, eu ganho 600 mil reais. Como assim? Quem vai estar ganhando 600 mil reais fazendo comercial lá? Quem ganha 600 mil reais fica quieto, não fala nada e continua ganhando. E aí tá enganando um monte de gente que vai lá, clica no botãozinho e acha que tá ganhando, vai ganhar milhões. Olha, hoje temos algo inédito por aqui. Carla também está surpresa. Vejam a cara da Carla. É inédito. Por Fale. Vamos lá. Dani, por favor. O quê? A gente tem alguém para receber. Doutor Marçal Ronda. Olha, doutor Marçal Ronda. Por favor. Cadê ele? Cadê meu delegado preferido? Pessoal, Vem cá. eu vou ceder meu lugar, agradeço muito. É um homem chique, hein? Homem chique. Senta aqui, doutor Marçal Ronda. O doutor Marçal fica fugindo, sabe? Doutor Marçal Ronda. Senta aqui, honra, hein? doutor Marçal. Tudo bem? Satisfação. Tudo bem? Tudo bom? Ô, meu querido, tudo bom? Você tá com uma cobra aí do seu lado? Eu tô com a cobra aqui do meu lado, da Tautobia aqui. Sentem aí, Boa noite, tudo bem? Mas antes de terminar, senta aí, doutor Marçal. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Coronel Soffner. Coronel, a polícia militar é a nossa polícia ostensiva, correto? Sim, preventiva, inclusive. Para prevenir o crime, gente. Olha, vocês estão cortando todas as câmeras aqui para prevenir o crime. E o que acontece? Quando o crime muda para o universo digital, esse é um novo desafio para a Polícia Militar, não é? É um novo desafio, realmente. Porque, assim, a Polícia Militar, gente, ela vai fazer de tudo para o crime não acontecer. O crime aconteceu, entram eles da Polícia Civil, que vão investigar só a nossa Polícia Judiciária. Mas quais são os desafios, né? De um novo tempo. Exatamente, porque o crime, ele saiu da rua, muitos crimes. E ele entrou nesse universo, ele está aqui dentro. Sim. E como que a Polícia Militar pensa em trabalhar essa questão ostensiva para proteger a população? Com informação, com orientação, esclarecimento, educação, né? Agora, obviamente que a gente pode até pensar numa forma de uma patrulha digital, vamos assim dizer, né? Vamos ser uma patrulha militar Quem sabe, né? digital? Fica aí a sugestão, mas o universo digital é uma realidade à parte, né? Quer dizer, é tudo novo, né? Tudo... e a Polícia Militar, ela tem lá cabeças pensantes que estão pensando no futuro, né? O que vai ser daqui 10, 5 anos, etc. É um desafio. Precisa pensar, refletir, mas eu vejo assim que o principal é a orientação, esclarecimento, né? Para a gente prevenir de alguma forma. Não, e a gente precisa muito, porque o contingente da Polícia Militar, a gente inclusive é maior do que o da Polícia Civil. Pela natureza, né, Mas da atividade. Estamos aqui com o delegado Marçal Ronda, e nosso querido. Ele, assim, a família inteira, né, é da Polícia Civil. Sim, mas hoje eu não vim falar de Marçal Ronda, do meu pai Massaro Ronda,
lenda. Do meu irmão também, que foi Uma lenda, é verdade, Hoje lenda. eu vim falar de um outro assunto. Desculpa, eu trolei vocês. Você me Eu trollou? trolei vocês. Foi trollada, fui trollada. Pegadinha do Dr. Marçal Ronda. Eu tô vindo aqui hoje, Carla, para agradecer e dizer que para você não foi bem uma trollagem, né? Você esteve com a gente no dia 13 de junho na Associação dos Delegados e humildemente aceitou ser a guardiã da medalha Sim. Biotto, que foi entregue para o Diário de Tá lá Polícia, guardada. né? Mas você sabe, pela sua competência, pelo seu caráter, você podia compor a banca, por exemplo. Você merecia uma medalha. E não levou de boa, não cobrou nada, foi com Não, mas jamais, coração, que isso. né? Então eu venho Eu tô agradecer sempre disposta. a sua humildade e trazer a sua merecida medalha. Medalha, olha, pronto, tá vendo? Ai, Porra, lá. gente, olha. Ai, gente, Medalha tá Biotto vendo? Olha, NPN. ao vivo, ó. Olha só, tá vendo? Tá Parabéns, vendo? hein? Ó. E a Luciana preparou uma embalagem. Já tá Gente, aqui, que né? lindo. Ah, preciso dar um abraço. Ô, Tobias, nós temos que reclamar, Parabéns, porque a nossa não foi ao vivo, hein, meu? Ah, não, foi ao vivo sim, tava passando no YouTube. Não, mas a nossa tá nascendo lá. Ah, é? A nossa tá nascendo. Você sabe Não tô que entendendo nada, mas tá tudo certo. Doutor Marçal é loucão. E fiz uma réplica. Aquele certificado que você recebeu, aquele diploma. Pra gente poder aparecer nas câmeras, Mandei aqui, ó. fazer uma réplica, né? Olha que lindo. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe, não é? Olha. Aqui, diploma, né? Gente, Eu ó. tenho certeza que o Biotto vivo faria o mesmo. Com certeza, com Biotto certeza. Biotto era maravilhoso, Com certeza. gente. Fazer um Nós trabalho. falamos muito hoje no Biotto, lá na Aqui, ó, delegacia. olha que legal, ó. Vou mostrar aqui para as pessoas verem. Ó, ganhei, ó, o meu diploma. Eu preciso contar uma coisa sobre medalhas. É muito bacana, né? Assim, Sim, sem dúvida. esse reconhecimento da polícia, porque só da Polícia Militar eu tenho 3. É verdade. Eu tenho a medalha do Canil, da Rota e aquela outra que é do choque, como que chama? Agora eu esqueci, gente. Do segundo de choque ou do... Eu acho. Olha que lindo, ó. Ó, aqui, gente, ó. Vai lá. Aqui, ó. Parabéns. Recebi a medalha da Revolução Ah, Constitucionalista. sim, do MMDC. Isso, também no ano passado. Recebi medalha já também no Rio de Janeiro, da Você da faz um Polícia trabalho... Militar. Então, assim, o meu trabalho com a polícia é de muitos anos. Eu adoro a polícia, adoro os bons policiais. Eu tenho muito orgulho de dizer que vocês todos são os meus amigos também. E essas pessoas, de verdade, gente, mudam a vida da gente. Nós precisamos muito da polícia. Por isso que eu digo que nós precisamos valorizar a nossa polícia. E eu vou estar sempre do lado de vocês para valorizar o trabalho que vocês fazem. Podem contar comigo sempre, não é? Maravilha. E eu acho que, assim, a sociedade precisa valorizar a nossa polícia, né? Assim, a gente precisa muito de vocês. Assim, é muito importante. Quando a gente conta as histórias desses homens aqui, mulheres também, tem muitas mulheres maravilhosas, né? Eu tenho muito orgulho. E posso dizer que ao longo dos meus 17 anos trabalhando com investigação, não é? Jornalística policial, eu aprendi muita coisa com vocês, me tornei melhor. Eu acho que, né, me tornei mais consciente, né? Eu nunca vou esquecer a sua frase. Ele um dia chegou para mim e me contou o seguinte: Carla, você sabe como que a polícia lá na Inglaterra faz o trabalho policial? Eu falei, não, me conta. Ele foi fazer um trabalho, né, estudar com a Scotland Yard. E ele disse o seguinte: o policial ele trabalha para inocentar a pessoa. Quando eu não consigo inocentar, é porque ali a gente tem um problema. E ele traz essa visão de uma polícia humana, né? E assim, me colocou muito para pensar depois daquilo que a gente conversou, sabe? De falar assim, o policial, ele antes de mais nada, um ser humano também. Sim. E nós não estamos aqui para prejudicar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar a sociedade, ajudar as vítimas e tentar, de alguma forma, diminuir e melhorar, né, às vezes, essas questões, né, sociais, essas mazelas que a gente vive na área de segurança. Sim. Por isso que a gente precisa valorizar o trabalho de vocês. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu faço parte do time, né?
Eu digo que onde eu vou, eu tenho um cantinho, né, Coronel? Você sempre esteve lá na comunicação com a gente, né? Sempre, sempre. Eu já, como veterano aqui, também reconheço muito o trabalho de vocês. Os senhores que estão aí na labuta, na ativa no dia a dia, né? Eu não estou mais agora na ativa, mas a gente sabe realmente que, assim, o policial, ele está de dia e de noite, no sol e na chuva, no bairro ou no barro, literalmente, né? E nos gabinetes também, de uma forma ou de outra, mas sempre vivenciando com a experiência, com a sua expertise e com a sua vontade realmente de sempre fazer melhor para a sociedade. E digo mais, é a única profissão que sai de casa e não sabe se vai voltar. Pois é. Eu sempre digo. E, bem, por tudo isso que você falou, que você faz parte da nossa Irmandade, a NPN, Nós por Nós, que foi criado essa filosofia, esse trabalho foi criado pelo Marco Antônio Bioto, nosso líder, porque é uma irmandade de policiais, mas que não tem só policiais, é uma família. É verdade. E todos aqueles que gostam da polícia, que é o seu caso. A gente precisa, no mundo em que a imprensa, né, concorre para mostrar os erros da polícia, são poucos aqueles como você que trabalham para provar o valor da polícia, o que a polícia tem de bom. A polícia não pode ser avaliada pelos erros. Erros todas as instituições têm. Se a gente for avaliar as instituições do Estado pelos erros, não fica uma de pé. É verdade. Fica uma instituição em qualquer área, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, não fica uma de pé, se a gente for avaliar pelos erros. E a população precisa conhecer o outro lado da polícia, que a maioria da imprensa não mostra. Porque mostrar os erros é fácil, tem sobra concorrente. Mas para mostrar a verdade, como a gente tem com você, para pegar o caso, tratar com profissionalismo, né? E o Bioto sabia disso. Não, eu me sinto muito orgulhosa. Eu adoro vocês, me sinto parte de verdade e podem contar sempre comigo. E eu sempre digo, querem conhecer a polícia? Vão lá no batalhão, na delegacia, vão tomar um cafezinho com todos eles, as portas estão sempre abertas. Né? Exatamente, é isso que a gente precisa, trazer a sociedade para perto da sua polícia, né? Porque sim, somos todos seres humanos, a polícia é feita de seres humanos, não é? Eles não são robôs, eles têm dores, têm famílias, têm tristezas, têm alegrias, comemoram, se sentem sós, se ficam doentes. São iguais a gente, vão no supermercado, fazem compras, são pais, maridos, mulheres, avós, tios e tias, sentem perdas. Então, a gente precisa trabalhar junto. E eu acredito exatamente nesse trabalho de informação, quando a gente informa corretamente a nossa população. E eu adoro a polícia. E as pessoas precisariam conhecer, como vocês mesmos citaram, o que é ser polícia, né? O outro lado da polícia, né? Não esse lado só os erros que são apontados. Não, as pessoas não conhecem as dificuldades de um plantão, as dificuldades de um atendimento local, os perigos, e não sabem que o que o policial, o ser humano que você acabou de retratar, é aquele, eu costumo dizer sempre que o policial não é um ser normal, né? Porque ele poderia... É missão, vocação, porque ele poderia escolher N profissões. Mas ele escolheu essa. Ele escolheu a profissão que ele sai de casa e não sabe se volta. Exatamente. Inclusive fazer um juramento de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Exatamente, né, Coronel? Eu estou muito orgulhosa que hoje temos aqui Polícia Militar, Polícia Civil, isso é maravilhoso. E eles são os nossos policiais, eles é que estão cuidando de você. E todo policial é aquele que sai de casa não sabe se ele está dando o último beijo nos filhos dele, o último abraço na esposa. Ele sai com esperança, com fé em Deus que vai dar tudo certo e ele vai voltar. Mas ele sabe também que pode não acontecer. Então quem escolhe essa profissão não está escolhendo um trabalho, está escolhendo uma missão. Né? E para não tomar mais o tempo de vocês... Imagina, a gente já está terminando aqui também, ó. Eu quero continuar a pegadinha do Dr. Marçal. Não Qual foi é a só pegadinha? Com você. Não? Não sabia que era tranquilo, você é nossa, né? Eu fiz 2 policiais calçarem a sandália da humildade. Fez? Calçaram? Porque é o seguinte, a sandália da humildade, gente. Olha só como ele é danado. O que aconteceu? Doutor Ronda. Você sabe que você foi escolhida a guardiã da medalha do Diário de Polícia. O Diário de Polícia foi um trabalho, um meio de comunicação ímpar na polícia, que foi dedicado exclusivamente para, nesse universo de ataques contra a polícia,
alguém que se propôs a fazer um trabalho... Falar da polícia. Valorizar a polícia, falar a real, falar a verdade, trazer informação consistente, como você acabou de retratar. Então, o trabalho, o legado do Diário de Polícia, a gente tem um carinho pelo trabalho que foi feito, que a gente sentiu muito ter parado. Vocês podem ter certeza. Que a gente contava com aquilo. E quando parou, a polícia toda falou, poxa, sabe, mais uma coisa boa para a polícia que, de repente, para no meio do caminho. Isso a gente não vai perdoar vocês dois nunca, né? Por isso. Né? Por ter, de algum momento, Mas as coisas não param. Olha só, doutor Ronda, a gente continua. Olha aqui, tem vários programas. Sim, eu sou uma das pessoas que mais estou ali valorizando, corro atrás, faço isso, levo aqui, levo a colar, não é? O Cobra tá vendo. Isso então, nunca passa. Mas um desses, se você parar, nós vamos sentir e não vamos te perdoar. Não, mas eu não consigo. Você sabe que eu já tentei e não me deixam, né? Não. O povo fala assim, não, você não, cara. São pessoas, vocês fazem parte de uma história. Por exemplo, vou citar uma pessoa que tem um carinho enorme e vou ter a vida toda. Gil Gomes. Era um cara espetacular, ele tinha um carinho, um amor, um respeito pela polícia. Ele fez aquele. Que ele gostava também muito, né? E gostava da verdade, da realidade. E, sabe, quando perdemos um amigo, um irmão, parceiro e tal. Então, essas pessoas como você, como Cobra, Tobia, Diário de Polícia, o trabalho que vocês fazem, a gente sente quando parar. A gente sabe que Deus sabe por quê, vocês sabem os motivos, não cabe a gente... Olha, cada um, eu já sei, cada um vai ganhar agora também. Rufem os tambores. Aí, quando eu falei que não, só vai a medalha pro Diário de Polícia, eu senti um... Poxa! Eu não ganhei medalha. Não, pô, tá vendo? O negócio E foi uma espécie de uma pegada que eu fiz com eles. Falei, vamos ver até onde vão. Se eles vão. Eles fazem parte do conselho que eu criei a medalha, mas eu criei um conselho consultivo perfeito. Em vez do Marçal ficar escolhendo as medalhas, nada melhor do que um conselho formado por diversos policiais que me ajudem. Então, eles vão ganhar medalha, gente. Olha aqui, ó. Não, a medalha que vocês deveriam ter recebido desde o início, vocês sabem disso. Cadê? Eu estou trazendo hoje. Nós por nós, tá vendo? Ó. Vocês calçaram. Bonito. Aumentou, tá vendo? O coronel também quer uma. Não, mas não. Não preocupa não. de verdade. Parabéns. Comportaram direitinho, né? Sabe? Bonito. Tá aqui. Tamo junto. Merecida medalha. Falamos muito dele hoje. Tá aqui, ó. Marco Antônio Biúdo. A réplica do Tobia, ó. Parabéns, então, mais uma vez. Obrigado. Você também. Parabéns aí. Mas eu tenho mais medalhas que você. Obrigada, coronel, tá vendo? Então abram, curtam a medalha de vocês, né? Isso aqui vai ficar guardado. É merecida, de coração, de carinho. O conselho todo sabia o que vocês mereciam, mas eu falei, deixa comigo que eu vou. Como o senhor falou, a gente sabe intimamente quem era o Bioto e individualmente. Foi um grande policial. E ele, com certeza, se ele estivesse vivo, ele estaria entregando essa medalha para vocês, Bioto, com certeza. Ele tinha uma amizade. Olha que bonito. Ó, que chique. Todo mundo de medalha agora, ó. Vamos lá, ó lá. Medalha de honra, Bioto, NPM. Aqui, ó. Nós por nós. É isso mesmo, nós por nós. Mas eu queria agradecer. Eu realmente... Eu precisava sentar e falar, né? Porque é o que eu sei fazer. Sentar e falar sempre a verdade, né? Mas eu fiquei surpreso. Né, eu não esperava nada disso, viu? Eu quero que o Cobra saiba disso e a Carla saiba disso. Inclusive, eu estava lá embaixo, lá me pegaram, já estava entrando no Uber porque eu não estava entendendo nada. Você foi sequestrado, cárcere privado, gente. Eles não sabiam, a gente inventou um monte de desculpas, tá? No cavalete. Deixa. Tá no cavalete? A pegadinha do Dr. Marçal deu certo, né? E tá emocionado, parabéns. E eles ficaram... Carla, você já... Deu um sniff lá quando... Não, mas vai ser uma medalha para o Diário de Polícia, tá bom, o cara recebe e tal. Não são nem vocês que vão ficar com a medalha. Tudo bem. Beleza, mas a gente, né? Não, mas eu não sabia mesmo. Beleza, parabéns e tal, mas... Então calçaram a sandália da umidade porque eles sabiam que eles mereciam. Mas olha só, então a gente tem que fazer um outro dia aqui, com todos vocês de novo aqui conosco. Pra contar os causos. Fechou? Porque o doutor... Os causos, isso aí. O Marcelo tava fugindo de mim. Ó. Não é, Tobia lá? Uma malhação pra fazer acontecer. Não é? Teve... Vamos combinar aqui. Pode falar. Nós montamos um esquema com a Mai, com a Dana. Tudo, olha. Tudo assim. Todo sem mundo você tentando saber. me enganar aqui, ó. O Fu também.
Né? O Fu me ligou, eu liguei pra ele, por que você tá me colocando numa roubada? O que você tá fazendo? Quem, Fucoca? Fu. Não, Fu, Fábio Ah, Fu. Fábio Eu Fu. preciso levar o Tobias lá, como é que eu faço? Como é que eu não posso ficar dando as caras? Sabe? Aí ele, irmão, o Fu tá em Indaiatuba, falou, vai lá que eu tô precisando de você lá, tô indo lá te buscar. Tá vendo como a polícia é legal, gente? E tem gente que diz que não gosta da polícia. Mas, por favor, são as melhores pessoas. Eu adoro a nossa polícia, gente. Meus queridos, a gente precisa encerrar, porque senão ó, a Dani vai cortar a nossa cabeça. Mas vocês prometem que vocês voltam todos? Sim, opa. Com certeza. Tamo junto. Coronel Sofner tá voltando para a Polícia Militar agora, é isso? Como contratado, né? Como contratado, vai ajudar muito na comunicação da Polícia Militar. A gente precisa muito. Tobi e Cobra estão aí nas investigações. Esse aqui, meu querido amigo, delegado. Ele disse que Filho de uma das maiores lendas que tiveram na delegacia de roubo a banco. Super ativo na área de segurança pública, também olhando para vários fatores aí, ajudando. A gente precisa de vocês. Né? Não tem essa coisa de se aposentar, não. Aposentar, deixa lá para o moço, né? O juiz que estava dirigindo o carro com a mulher no colo, né? A gente precisa do seu trabalho, viu? É isso, gente. E a gente espera vocês amanhã novamente, às 18 horas, no Caso a Caso, com outros casos.